Fala galera, sejam muito bem-vindos à Guedão TV, esse projeto meu que acabou de começar e já é o amor da minha vida, já é uma coisa que eu tenho muito carinho e quero contar com vocês aqui para esse novo projeto. Hoje estou aqui com um grande amigo, com um cara que eu já falei isso, nem sei se ele lembra, mas uma das pessoas que me inspirou a exercer a profissão que hoje eu exerço, a me formar nisso. Aí atrás disso, hoje eu estou com o Vitor Birner aqui no podcast. Obrigado pela gentileza, parabéns. Obrigado. Pela Guedão TV. Você me falou, mas eu não lembrava, vou ser honesto, assim, porque a gente tenta trabalhar direito e é só isso. Nem sei se a gente consegue ser, mas a gente tenta trabalhar direito. Eu imagino que agora, com a sua mudança, eu sei que você estava na comunicação de São Paulo, a sua vida vai ficar mais leve. Uma provocação de abertura, eu não preciso responder sobre isso. Mas com certeza, é sempre legal fazer alguma coisa que a gente quer do nosso jeito, assim, Sim, então, sim. pô, tô muito feliz. Mas é verdade, cara, e eu comecei a acompanhar seu trabalho quando eu tava na CBN, né, quando eu tava voltando dos jogos, eu e meu pai, no Morumbi, então tem mais Faz tempo, hein? tem mais essa ligação afetiva, sabe, assim, era um momento nosso ali, meu do meu pai, e a gente voltava ouvindo CBN, você, Mário Marra, Deva, e, pô, era um momento muito legal, assim, os pós-jogos do São Paulo, ainda mais naquela época que ganhava tudo, né? Foi um momento bem legal para mim na carreira. O Deva, narrador que eu mais gostei de trabalhar e, pessoalmente, alguém, não estou falando porque foi embora de maneira trágica, mas uma pessoa muito, muito, muito especial mesmo. Coração do tamanho do mundo, assim, sério. É muito boa. E o Marra, figuraça, conhece muito do jogo, também um cara gentil. Sabe que quando a gente trabalha no meio profissional, tem gente que a gente consegue lidar com mais facilidade, com mais dificuldade alguns. Às vezes o gênio não bate, a gente precisa abrir mão de coisas. Nunca é o mundo dos sonhos. Mas com essas duas pessoas, o mundo fica perto. Do mundo dos sonhos fica muito fácil trabalhar. Que legal. Eu gostava muito de acompanhar e, assim, pelo rádio, né? Que era aquela coisa que é muito louco eu pensar isso hoje, né? Porque a gente tava falando isso agora, a gente vai voltar agora lá pra ESPN quando for te dar carona, assistindo o jogo no YouTube, né? E aí naquela época o pós-jogo era esse da rádio mesmo, principalmente voltando do estádio, né? E o rádio, assim, para mim, além de ser um período muito legal de projeção, de entrada no jornalismo esportivo, porque eu trabalhava em outras editorias antes e queria trabalhar no esporte, foi para mim uma grande escola, porque hoje em dia eu gosto de fazer as coisas ao vivo, eu não gosto muito de gravar as coisas. Foi cutucada que a gente tá gravando hoje aqui pra... Não foi não. Assim, porque vai acabar sendo ao vivo, né? Não vai ter edição. Sim. Mas assim, eu gosto de fazer as coisas ao vivo. Eu não gosto de ler textos, porque existe uma interpretação e eu prefiro estar ciente do que eu vou falar, conhecer os assuntos. Por exemplo, eu calculo tempos. Por exemplo, o pessoal do site pede lá, grava por 1 minuto. Eu saio falando de improviso e no tempo certo. Por exemplo, vai ter a abertura do Linha. Eu não sei o que eu vou falar. Eu sei que eu tenho que ver o jogo direito, entender bem. Na hora eu vejo para onde está indo a conversa, na hora eu raciocino, ou seja, eu nunca programo nada antes. Eu acho que eu consigo fazer isso um pouco porque é meu jeito com as coisas e outro, principalmente porque eu trabalhei no rádio. Porque ali eu tinha que fazer tudo ao vivo. No meu tempo do rádio, por exemplo, quando eu era repórter, a gente grava boletins. Por exemplo, acabava o jogo, eu tinha que gravar. E eu trabalhei no rádio com cabo ainda, tomando choque. Mas às vezes tinha algum problema de som. A gente ia pro orelhão que tinha atrás do gol, ligava a cobrar e gravava Do orelhão. do orelhão. Era o boletim que ia pro dia seguinte e tal. Não tinha essa qualidade de som, obviamente, que tem hoje. Então você vai aprendendo a lidar com situações, a improvisar. Quando era repórter, antes, por exemplo, de trabalhar com esporte, você tá andando na rua, você vê uma coisa que você fala, isso é notícia. Você pega, acha um canto, liga e entra no ar. Então o rádio tem isso. Geralmente uma pessoa que começou, por exemplo, na imprensa escrita, tem um texto mais elaborado, quase sempre, do que as pessoas de rádio. Tem uma fala diferente, mas para fazer as coisas rapidamente tem mais dificuldade. E eu acho que quando a gente troca muita ideia, tem muita resenha de futebol, essa coisa do improviso ajuda bastante. Então o rádio para mim, além de ter conhecido pessoas espetaculares, ter começado minha carreira ali, foi uma grande escola. Aliás, você passou por várias dessas, né? Você tem experiência na escrita, no rádio, Sim. na TV e agora no digital, né? Que acho que é a novidade. Qual que é a sua relação com cada uma dessas modalidades, digamos assim, do jornalismo esportivo? Como foi ou como é a minha relação hoje com o que foi? Porque são coisas diferentes. Como você quiser responder. Vamos lá.
Deixa na sua mão. Então vamos de trás para frente. Tá bom. O rádio eu era apaixonado, e acho que seria até hoje se trabalhasse. Então, Mesmo com as mudanças, assim, de ter agora o vídeo também no rádio, que é uma coisa diferente, né, também. eu acho que ia gostar mais. Sei. Só que como eu era bem mais jovem, e aquela coisa da adrenalina, você tá entrando na profissão, você sonha em estar do lado do campo, havia sensações específicas de um período da minha carreira que hoje são diferentes. Hoje em dia o que me encanta é uma coisa diferente do que era naquela época, porque eu vou mudando bastante ao longo do tempo. A escrita era mais assim uma coisa de obrigação, de aprendizado, obviamente de complemento de renda, né? Porque o rádio não paga tão bem assim, eu não pagava tão bem assim, não pagava mal, mas não pagava tão bem assim. Agora, se você tivesse que ver só do rádio, era uma coisa com limites. Então, eu fui colunista do Lance, eu tive blogs grandes em alguns lugares, isso tudo, obviamente, ia ajudando. Mas pegou gosto também? Na época peguei, hoje teria pouco gosto. Faria. Mas, por exemplo, se eu tivesse que escrever todos os dias, eu escreveria sem nenhum problema. Eu acho que eu reaprenderia a gostar, porque isso é uma coisa que eu também aprendi com o tempo. Porque se você entra no jornalismo do esporte, boa parte das pessoas entra apaixonada. Isso é um clássico. É verdade. Vai passando o tempo, quando chega a rotina, quando você vê coisas além das que você imaginava, quando vê o mundo real, como em qualquer profissão, algumas pessoas se desapegam. Porque, dependendo do que você faz, é uma carga de trabalho muito grande. Eu trabalho 6 dias por semana. No meu dia de folga, eu tenho que ver jogos. Eu não posso simplesmente me desconectar, porque dia seguinte talvez eu tenha que falar daquelas coisas que eu vi. E hoje em dia, com o volume de campeonatos, nunca é o suficiente dentro do que eu imagino que eu preciso, da minha exigência comigo. Aí você tem que aprender a abrir mão. Então você fica sendo uma coisa carregada, e de repente o cara foi lá, se apaixonou, quer estar namorando, ou de repente está com problema de saúde na família, etc. E o trabalho vai tomando o seu tempo bastante. Então, muita gente se desapaixona. Isso já aconteceu comigo. Em dado momento da carreira, sim. Mas eu reaprendi a gostar. E eu nunca gostei tanto do meu trabalho como eu gosto hoje. Mas eu amo trabalhar. É uma visão menos romantizada da coisa, você acha isso que mudou? Eu acho que minha visão hoje é zero romantizada. Isso que é legal. Para mim é melhor. Não sei se seria bom para todo mundo. E a TV, eu tive 2 passagens como freela por períodos legais no Sport TV. Fiz muitos anos o Cartão Verde, né, que era uma coisa para mim muito importante, que eu adorava. E eu reaprendi a amar o meu trabalho na ESPN. Passando por fases diferentes da minha vida, na maneira como lido com o trabalho, como eu lido com várias coisas. Assim, eu sempre penso o seguinte, apesar de as pessoas terem muitas ilusões, grande parte das pessoas, quando termina um jogo, gostaria de ganhar dinheiro para falar de futebol. Eu sei que elas não entendem exatamente o que é lidar com isso em termos de bastidores, de entender algumas situações, de coisas de mundo corporativo, mas eu dou muito valor a isso. E eu tenho uma coisa assim que para mim é muito pessoal. Eu nunca estou realmente satisfeito com o meu trabalho. Eu sou o maior algoz do meu trabalho. E, principalmente, eu tento tratar cada time como se fosse o meu. Porque cada torcedor que está me vendo, para mim, é uma questão de ética, tá? Cada torcedor que está me vendo, ele tem a paixão dele do jeito dele, ele tem o amor dele do jeito dele pelo clube dele. E eu, quando era muito torcedor, e já fui muito mesmo, eu raras vezes sentia que alguém fazia isso por mim quando eu não era jornalista. Então, eu acho que eu tenho que fazer isso porque essa é a melhor versão minha como profissional. Eu erro, nem sempre eu consigo. Eu sei disso, mas o que eu tento mesmo e dificilmente eu baixo a guarda. Até acontece, até aquele dia que você tá, mas dificilmente eu vou baixar a guarda. E você falou que você é a pessoa que mais critica o seu trabalho, o seu maior algoz. Isso te faz mal? Eu faço terapia, né? E hoje,
pouco ou quase nada, porque eu imaginar que eu vou conseguir trabalhar com perfeição dentro do que eu acho que é perfeito, é, é uma arrogância, é uma completa falta de humildade, é eu me supervalorizar. Então eu tento ser a minha melhor versão. Quando eu tô bem-humorado, em dias bons, ninguém tá perfeito todos os dias, funciona legal. Funciona legal. Pô, fiz o máximo, podia ter feito isso melhor, vou fazer na próxima. Melhor. Já tá feito. Mas quando eu não tô legal, Você aí. destrói. Não, mas fica. Fica martelando. Dormir pensando, acordo pensando. Tá, mas depois uma hora eu consigo encostar e o pensamento e tentar fazer as coisas do jeito que eu acho que é melhor. Porque o meu jeito, isso é outra coisa, que eu acho é melhor, não é o do jeito que quem está me vendo, pode não ser do seu jeito, pode não ser do jeito que o meu chefe acha, que o apresentador acha, que o meu colega acha, mas é a minha capacidade de interpretar isso e eu só tenho a minha. Né? Eu abro a cabeça para aprender outras, mas eu, mesmo quando aprendo outras, se eu agregar alguma coisa ou mudar alguma coisa, continua sendo a minha daquele momento. Faz sentido. E você falou, inclusive, agora há pouco, a frase que eu ouvi que fez sentido na minha vida de ir atrás do jornalismo. Que você falou assim, tem muita gente que gostaria de ganhar dinheiro para falar de futebol. E foi mais ou menos isso que você falou uma vez no rádio, que eu tava ouvindo, eu falei, caraca, não é que é isso mesmo? Porque eu pensava assim, que eu queria jogar a bola, mas sempre fui muito ruim. Sempre fui péssimo. E aí eu pensava, eu preciso dar um jeito de trabalhar com futebol. De algum jeito. E aí um dia você tava falando disso, você falou assim, que você gostava muito do seu trabalho porque você falava de futebol e te pagavam pra isso. Eu falei, caraca, achei. E tem uma coisa assim, é que eu sempre digo para as pessoas tomarem algum cuidado. Quando você transforma um prazer em trabalho, um hobby em trabalho, um lazer em um trabalho, o trabalho vai prevalecer alguma hora. Porque o cara, por exemplo, imagina que tá vendo a gente agora ou que assiste o jogo do time dele, o cara passou o dia inteiro trabalhando, preocupado com 500 coisas. O futebol para ele é um momento que representa a vida dele consigo mesmo. Eu tô pensando no meu time, eu tô aí com meus amigos vendo o jogo, eu tô ali xingando não sei quem, eu tô ali concordando, discordando. Aquilo é para ele o oposto das obrigações. Então eu sempre digo, se você quer isso, tome cuidado, porque você vai mudar sua relação com aquilo que você te dá prazer. Pode ficar até melhor, pode ser um prazer diferente, mas ela vai mudar. É certeza absoluta. Não vai ser a mesma coisa. Isso é 100% certo. Não vai ser a mesma coisa. Por isso que eu sempre digo, ó, o cara torce para tal time, aí o cara me encontra na rua. Vamos supor que é um time que eu conheço os bastidores. Eu faço a pergunta, claro, o cara começa a perguntar coisas para mim, assim. Eu gosto de trocar de ideia de futebol, eu gosto de resenha de futebol. Eu sempre brinco que eu consigo fazer boas conversas, muitas vezes, porque eu converso de futebol o tempo inteiro, em qualquer lugar. Com qualquer tipo de pessoa, classe social, profissão. Eu pergunto pro cara sempre o seguinte, ou pra moça, você quer continuar amando o seu clube do seu jeito, ou você quer saber os bastidores? Porque não saber, não conhecer o futebol a fundo, ajuda você a gostar do seu clube. Porque os clubes são feitos de pessoas. E pessoas, todos nós somos falhos. Quando isso entra poder, entra dinheiro, entra vaidade, essas duas coisas levam a vaidade enorme, a chance do ser humano escorregar aumenta ainda mais. E a pessoa tem todo o direito de olhar o clube dela de maneira idealizada. A pessoa não precisa saber as coisas a fundo que acontecem no clube. A não ser, aí do jeito meio ultra racional, tá? Que ela queira fazer alguma coisa para melhorar aquilo. Porque se ela não vai querer melhorar aquilo, ela não vai fazer nada, e é difícil ter alguma coisa que ela possa fazer, por que ela precisa saber daquilo? Por que não ter a visão dela que torna a vivência dela com o clube e com o futebol a melhor possível? Eu acho que às vezes a ingenuidade é uma benção e uma questão até de sabedoria. A gente não precisa saber de tudo na vida para viver bem. Faz muito sentido. Sei lá. Eu acho que faz muito sentido. E voltando um pouco no que a gente estava falando, Diga. faltou o digital. E aí eu já queria até emendar nisso que você falou. Gosto muito de troca, gosto muito de conversa com as pessoas sobre futebol. E é um espaço que, em tese, você tem para isso no digital. Tanto que você gosta muito de ler o chat ali
agora nas transmissões do Linha de Passe no YouTube, mas também é um lugar que as pessoas não têm essa interação real, né, eu acho. Porque às vezes eu acho que pesa um pouco a mão, fala de um jeito que não falaria nessa conversa do dia a dia. Como que é a sua relação hoje com o digital e como que é essa relação com as pessoas no digital? Eu acho que a relação com o digital, primeiro, eu estou aprendendo a gostar cada vez mais. Eu já gostei, já detestei, porque às vezes tem as coisas que são sujas. Porque o cara chegar ali e te xingar, ou uma pessoa, por exemplo, falar, você nunca chutou uma bola na vida. Cara, com todo respeito, eu jogava bem, mas isso não significa que eu possa falar bem de futebol. Eu fui técnico de time de várzea por anos. Eu fazia coisas no time de várzea que às vezes a gente não via nem em times profissionais. Obviamente, para fazer um time profissional é outro nível de treinamento, não estou comparando assim, mas eu nunca fui uma pessoa muito apegada a padrões. Né? Eu, por exemplo, meu pai era santista, meu saudoso pai. Eu já vou chegar onde você perguntou. E eu me lembro de uma cena, em 78, o São Paulo chega à semifinal do estadual e o Santos também. Né? É o gol do. É o jogo do São Paulo que faz o Serginho faz o gol 14 segundos tempo da prorrogação, tal. E elimina o Palmeiras, que até era um pouco mais de time que o São Paulo, vai final contra o Santos. E jogava assim no 4-3-3. Os pontas atacavam, mas não voltavam para marcar quase. O lateral avançava pouco. E eu falava, pai, se você sabe que aquele ponta vai ganhar a disputa contra o lateral, por que você não coloca outro jogador para marcar ali? Já que você vai fazer, o seu ponto vai fazer. Então, eu sempre pensei o jogo de uma maneira muito coletiva e isso é natural para mim, né? Qual que era a pergunta mesmo que eu estava chegando nisso? Das redes, como que é a relação com Então, as redes? aí, o cara vai ali, por exemplo, e te xinga. Ele acha que ele entende de futebol, então ele fala, esse cara nunca chutou a bola, esse cara é um idiota, esse cara é um FDP, qualquer coisa assim que o cara fale assim. Não me incomoda muito. É mais a coisa do bom humor ou mau humor. Quando eu tô bem-humorado, não ligo. Quando eu tô mal-humorado, porque eu acho que quando o cara te xinga, isso não diz respeito sobre mim. O que não pode acontecer é o cara, às vezes, inventa uma coisa a seu respeito. E essa é a parte suja da rede social. Mas você está lidando ali com uma massa de gente e eu acho que quando uma pessoa vai lá e me xinga, ela não xingou simplesmente eu desconfio que ela foi lá e xingou várias pessoas por dia. E isso é lamentável para ela. E eu não estou falando assim, porque você está numa outra... Não, porque quando você passa o dia inteiro tendo raiva de alguém, você está estragando a sua vida. Não a minha. Porque é uma sensação ruim. E a gente vai terminar todo mundo no mesmo lugar. O que você faz com o seu tempo até chegar lá, aí é uma questão muito pessoal. E eu também posso falar uma coisa. Eu só passei a entender isso mais velho. Porque no meu tempo não tinha rede, mas eu também tinha raivas. Eu também na minha cabeça xingava e talvez se houvesse a rede social, eu seria uma pessoa na época, talvez, eu não sei se sim, ou se não, que ia ficar ali xingando. Um pouco mais agressivo. E eu acho que isso vicia. Eu acho que essa sensação vicia. Mesmo que uma pessoa fica viciada em jogo, por exemplo. Outras são sensações ruins viciam também. E a pessoa acha que fica viciada nisso. Então, quando uma pessoa me xinga, assim, eu penso nisso. Uma vez, por exemplo, um cara foi lá, eu lembro disso até hoje, isso foi no Twitter. Aliás, só para contar rapidamente, eu perdi minha senha do Twitter, porque eu não guardava a senha, queimou a tela do celular, aí eu fui trocar a tela do celular, não existia a tela. E eu não ia comprar uma tela pirata, nem existia, eu não tinha. E aí, o meu e-mail de recuperação tinha acabado, que era o e-mail pago, e eu não tinha dado outra conta, e resumindo, eu nunca recuperei minha conta do Twitter, desde então. Mas a pessoa foi ali, e eu fiz uma crítica, porque eu achava que o trabalho do Zidane no Real Madrid, eu nunca esqueço isso, era muito mais de administração de vestiário do que propriamente um trabalho tático exuberante. Que, por exemplo, o Guardiola fazia isso muito melhor. E o cara era madridista. O cara foi lá, xingou assim, falou assim... eu quero que... não sei o que, seu FDP. Aí eu falei, minha mãe já foi embora. Falei brincando assim lá, né, já. Aí ele pegou, falou, então chupa 2 vezes, eu quero que você morra. Nossa. Eu nunca esqueci isso. E o que me veio na cabeça? Eu falei assim, cara, eu quero que você tenha muita paz. Eu só respondi isso pra ele. Uma coisa assim. Foi mais ou menos essa conversa, assim. E ele, você tá recuando? Eu falei, não. Eu realmente quero que você tenha muita paz, mas eu pensei na minha cabeça e não escrevi. Para alguém desejar que um estranho morra por causa de uma opinião, é porque a pessoa não tá legal.
Então eu não absorvo isso mais. Agora, a relação de fazer as coisas nas redes sociais, você gravar um vídeo, ter interação, discorda, concorda, às vezes te ofende um pouco. Cara, eu acho demais. Digamos assim, que é uma descoberta de algo novo na minha profissão. Até porque eu fiz um TikTok há pouco tempo. Eu ia entrar nesse assunto É, e eu tô adorando. Eu só tenho que tomar cuidado para não ficar viciado. Ficar passando os vídeos. E eu fiz uma coisa porque eu aprendi como funciona o algoritmo para aquilo que eu vejo. Se você entrar no meu YouTube, que eu vejo o YouTube muito, eu adoro, ele é ultra contaminado. Vai ter política internacional, que eu adoro, assuntos de polêmicas, bastidores, discussões tensas e muita música, que eu adoro música. O meu TikTok eu tomei cuidado para não ter isso. Eu nunca acesso nada. Ele tem pouco futebol, alguma coisa que eu gosto. Eu sigo a página da ESPN, algumas coisas mais que vão aparecendo. Mas tem muita música, coisas de espiritualidade que eu gosto. Uma bobagem, gastronomia, massagens, essas coisas assim. Então eu olho aquilo ali, eu consegui transformar aquilo num momento de diversão. Eu só percebi, e é uma coisa nova pra mim, que eu tenho que tomar cuidado para não ficar muitas horas ali, porque se eu deixar o TikTok mandar na minha vida, e vou repetir, tem que aproveitar a vida também de outros jeitos. Né? A chance de ficar lá o dia inteiro é enorme. Enorme, enorme. E por que o TikTok? O que que te chamou a atenção? Porque você estava falando agora mesmo que você era um cara mais do Twitter, que é uma rede social muito diferente do TikTok, até no perfil das pessoas que consomem, eu acho, que gostam mais dessa coisa de embate, gostam dessa coisa de... Igual, mais parecido com o seu YouTube, talvez, assim. O que o TikTok te chamou a atenção? Porque não tem os embates tanto, porque é muito fácil de fazer. Eu vou aprimorar isso, eu tô aprendendo, né? E eu não sei se vou continuar com o TikTok para sempre, mas por enquanto a ideia é tê-lo e eu quero, em alguns anos, fazer uma base de seguidores que me permita, quem sabe, ter isso de uma maneira profissional também. Então eu dedico tempo a isso. Eu não acredito em ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa que leva tempo, dá trabalho e não tem mágica. A não ser que eu apele. Né? Então eu posso dizer assim, tal jogador, vamos supor que saiu a notícia que o jogador tá chegando atrasado no treino. Posso falar, esse cara não respeita, é um FDP, não sei o quê, Vagabundo. o seu clube, não sei o quê. Cara, eu não vou fazer isso. Não espere isso de mim. Eu não sei por que ele tá fazendo isso. Eu não sei se ele tá com problema em casa. Eu não sei se ele tem uma depressão. Eu não sei se, como já aconteceu, por exemplo, se tem um problema com alcoolismo. Eu não sei, para mim isso é doença, não é defeito de caráter, tá? É uma questão patológica, como todas as outras doenças, se você precisar cuidar delas. Eu não faço juízo de valor e de caráter dos outros. Não aprendi a não fazer isso. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, ele precisa chegar no treino na hora certa, porque, em primeiro lugar, ele está trabalhando num ambiente coletivo. Se o ambiente for deteriorado no padrão de comportamento, nenhum time consegue jogar hoje, porque essa parte da disciplina tática em campo, dos movimentos, passa também pela disciplina do dia a dia, do respeito profissional de uns pelos outros e tudo mais. E vou parar aí. Isso que eu vou fazer, que eu faço, não dá audiência. E eu não tô nem aí se não der audiência. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Não tô preocupado em sangrar a vida dos outros para, quem sabe, sobreviver mais tempo na profissão. Não quero. Não quero. Não quero fazer isso. Então é uma escolha, ela tem preço e eu vou pagar esse preço. Agora, no mais, por exemplo, gravar um vídeo pós-jogo, fazer um tom um pouco mais enfático do que eu faço normalmente, porque no TikTok isso exige. Não o texto mais enfático, mas um tom um pouco mais enfático. Às vezes falar mais rápido. Da frase, assim, né? Exatamente, usar a primeira frase com um pouco mais forte, como vocês, todos que mexem com isso, têm me ensinado. Eu sempre brinco que... tem a Gabi, por exemplo, da ESPN, que entende isso muito. Ela foi brinco, ela não havia falado minha professora, porque ela entende isso muito mais do que eu. Né? Ninguém sabe tudo. Então eu vou aprendendo e, por enquanto, a experiência com o TikTok tem sido bem legal. Eu imagino também que, como ela é uma rede social mais jovem, eu imagino que se eu ficar ali um bom tempo, eu tenho mais chance de, com o tempo, ter uma rede social viva para aquilo que eu quero fazer. Porque talvez para construir uma base de seguidores em outra rede social, quando eu tiver minha base de seguidores, a rede social tá velha e ultrapassada. Porque o tempo tem sido assim, então esse é um dos motivos de eu fazer o TikTok. Porque é fácil, porque eu gosto do formato. E agora uma pergunta que acho que tem até um pouco a ver com o que a gente vinha conversando sobre o modo de ver o futebol e o modo de lidar com ele. Qual que é a sua memória, assim,
que mais trouxe alegria com o futebol. E aí já emendando a pergunta, ela é de um período de torcedor ou ela é de um período mais profissional? Alegria. Você perguntar assim, mais intenso é torcedor. Não dá nem para comparar. Isso é muito óbvio. Assim, porque é visceral, né? Ainda eu era muito torcedor, né? Então, Mesmo positivo ou negativo, né? É sempre muito... ambos, é muito mais intenso. Mas de alegria, Fica assim, mais emotivo. Qual te trouxe mais alegria? Porque eu tenho a sensação de que a gente... Claro, você inclusive já falou disso algumas vezes, de que o momento ruim, ele deixa você mais torcedor ainda. Mas eu acho É. que sem o momento de alegria no futebol, você acaba talvez não pegando o gosto, assim. Tem essa impressão. A resposta que eu vou dar é muito enviesada, porque ela não envolve só o futebol. Eu tenho que contar minha maneira de ver a existência e de viver a vida. Eu sempre fui muito acelerado, muito pilhado. Eu faço até hoje 5 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso falar contigo na CBN, por exemplo, quando eu apresentava o programa com o Juca. Eu também, por um tempo, fui o produtor. Então, eu estava conversando com o Juca, e aí eu saía do microfone enquanto ele estava falando, eu ouvindo ele falar. Eu ia no telefone para colocar o convidado, eu ligava para o convidado, eu respondia para o Juca, falava um minutinho, voltava a falar com o convidado, falava com o cara da mesa, seu Jair Zucco, para aprender a entrevista, a ligação, para poder falar com o Juca, avisava o Juca, separava a pauta, separava um cartucho que tinha que entrar, na época era um cartucho com uma lauda, para ler uma coisa, para o Juca fazer uma leitura, uma introdução. Eu sempre fiz todas as coisas ao mesmo tempo, então eu era muito acelerado. Hoje eu sou bem menos. Hoje, assim, eu posso acelerar, mas eu gosto de fazer as coisas, quando é possível, uma de cada vez, para aproveitar cada coisa que eu faço um pouco mais. Então, é óbvio que meu período mais feliz é o período em que eu faço uma coisa de cada vez. E não que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo de maneira acelerada, maluca, que nem eu fazia antigamente. Então eu diria que antigamente era mais intenso como torcedor. Hoje é mais alegre. Ah, é? Mesmo com as dificuldades. Eu acho que sim. Porque eu já vejo futebol, me divirto, eu não vou perder o sono por causa do jogo mais, eu não vou ficar alimentando. A única coisa que me irrita muito ainda, que é o meu lado mais. Assim, eu sofro mais hoje em dia por causa dos torcedores do meu clube do que por minha causa, os mais próximos. Mas eu. Mas também fica mais feliz por eles, né? Até porque o do que eu trouxe foi implodido. Mas assim, o que mais me incomoda é. Aliás, o que me incomoda nem mais, nem resultado ruim, é a perda de identidade do clube que eu torço. É como se tivesse virado um time a mais. E não era. E os outros clubes de outros países que você gosta também, esses ainda te dão essa sensação de nervosismo, essa sensação de você perder, não de perder o sono talvez, mas algo parecido? Não, não chega nem perto. Não, mas ao contrário, eu consigo em alguns momentos me empolgar. Até porque essa é outra questão. Eu me identifiquei com times de fora, torcer não, mas eu me identifiquei por diferentes motivos. Como eu mudo e os times também mudam, eu consigo ter novas simpatias, perder simpatias por equipes, assim, de acordo com os momentos. A única que eu mantive, assim, um pouco mais dos times que eu gosto de fora é o Central mesmo, de Rosário. E o Paris eu gosto. Saint-Germain, Eu gosto do Paris Saint-Germain bastante. mas veio em que momento assim você acha que isso... Assim, uma pequena identificação junto com uma raiva quando o Rai foi jogar. Começa ali. O Rai pra mim, a gente vai falar disso depois. Eu acho que tem alguma... Eu gosto mais... O Rai é craque, tá? Eu gosto mais dos operários do que dos craques. Eu adoro o craque quando ele é operário também. E se o jogador for injustiçado, subestimado, eu tendo a ficar mais ainda do lado dele. Em vez de abraçar o amado pela multidão, que vira um misto de justiça, muitas vezes pelo que o cara joga, com uma modinha e pertencimento, eu não faço questão de ter esse pertencimento. Inclusive, Sou meio do contra. Essa família tem uma relação com você, né? Tem. Ambos. Assim, vamos lá, vamos começar, você quer falar do Magro, né? Do Sócrates. Isso, vou falar dos dois, quero falar do Raí também. Mas vamos primeiro pelo Sócrates, vai. O Magro era um amigo. Era uma pessoa próxima, assim, que eu convivi por alguns anos até o fim da vida dele. E o Sócrates foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Então, esquece o jogador, esquece o clube, esquece a parte política, esquece tudo isso. Gente, assim, pessoa. Pessoa.
Primeiro pela leveza, como gostava de uma boa conversa, e ele tinha uma coisa que me chamava muita atenção, é que às vezes era xingado, criticado, e às vezes até com alguma coisa que tinham sacaneado, ele não sentia raiva. Sentia raiva, não demonstrava, não falava mal da pessoa, fazia uma brincadeira, tal. É assim, então, é de uma bondade assim que não é comum. Não é comum. Então, aí é uma relação de afeto. Pessoal, pessoal. pessoal. E o irmão dele, Raí? Então, o Raí é um gente finíssima, mas nunca foi um amigo próximo, né? E a minha questão ali de torcedor, de admirar o jogador, eu acho, assim, eu sempre me pergunto, se um jogador tivesse feito por um clube que tem mais apelo midiático do que tem o São Paulo, onde as coisas são divulgadas, viram grandes com mais facilidade. Se esse cara tivesse feito, numa época que o estadual parava a cidade, 3 gols numa final contra o Corinthians, no ano seguinte que perdeu o Brasileiro, no ano seguinte 3 gols contra o Palmeiras, Parmalat, o gol decisivo da Libertadores, tivesse feito os 2 gols da única virada em tempo normal até hoje de todas as finais de mundiais de clube, até hoje, é a única, contra o Barcelona do Cruyff, que muda, junto com a Holanda, o jeito de jogar futebol na história. Quando ele é aplaudido em pé. Se ele tivesse disputado amistosos e destruído jogos em que o time ganha de 4 gols do Barcelona e 4 gols do Real Madrid na Espanha, em torno do troféu Ramon Carranza Teresa Herrera. 5 gols em partidas, e pudesse ter feito o sexto, único da história do São Paulo, e cedido para o Miller, a chance de cobrar um pênalti no sexto, porque o Miller estava mal. De ser um artilheiro do time sem ser um centroavante, de um time que jogava sem centroavante. Se o cara fizesse tudo isso por um time mais midiático, qual tamanho ele teria? Vou dar um exemplo. O Brasil classificou para a Copa do Mundo, que foi tetracampeão. E a gente exalta, com razão, o jogo contra o Uruguai, no Maracanã, Romário e tal. Mas teve o jogo contra o Uruguai, Montevidéu. Quem fez o gol? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Então, assim, eu sempre pego... vou mostrar os lances do Raí. Tem gol de chapéu, calcanhar, direita, esquerda, de fora da área, de cabeça, o nível da complexidade do jogo, marcação, jogar mata-mata de Libertadores com o braço quebrado, não tinha porque dava um soco em você e tal. Cara, todo respeito, assim. Eu respeito todas as opiniões, porque as opiniões são das pessoas, não são as minhas, tem a minha. As pessoas perderam completamente a noção quando elas elevam alguns jogadores e colocam outros um pouco para baixo. E para mim, o Raí é o maior jogador da história do São Paulo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e talvez o mais subestimado de todos. E do futebol mundial também você acha que tem essa relevância, até pelo que fez com o São Paulo Relevância, você está falando de tamanho ou de qualidade? Pode ser os dois, vamos lá. Porque, assim, o Raí, eu não sei agora, até 2020, ele era considerado o maior jogador da história do PSG. Ele é Deus em Paris. E aí, por experiência própria, de ter ido lá. E essa foi uma votação feita, você pode procurar na internet, por ex-jogadores, diretores e torcedores. Não, é uma coisa... É muita maneira como ele respeitou o clube, como ele tentou se adaptar à cultura francesa e a todas as coisas ali. De um time que, na época, não era o time que é hoje. E só tinha um título europeu, ganhou pelo Raí, uma Recopa francesa. O Paris Saint-Germain não era, na época, nem o time mais forte da França. E ele foi eleito depois de terem jogado lá Ronaldinho, o Coxa, e diversos jogadores de nível muito alto. E não é um francês. Sabe assim, uma coisa assim. Então, lá, a impressão que eu tenho é que eles dimensionaram melhor o que foi esse cara em campo do que aqui no Brasil. Porque ali as coisas vão ser menos midiáticas. Vão ser menos vai ser menos o que se fala e mais o que se faz. Uma característica cultural. Nós somos... O francês é um povo... Ao contrário do que as pessoas pensam, o francês, hoje em dia, é um povo muito festivo. O francês é um povo que gosta de sentar, comer, tomar, brincar. Quando ele pega liberdade, te convida para ir para casa dele e tal. Mas não é que nem o brasileiro.
As relações aqui são muito mais especiais, assim, muito mais fortes, seja na hora da amizade, na hora da festa, na hora do contrário. Então lá eles entendem melhor um pouco, ou veem as coisas de um jeito melhor, do jeito com o qual eu concordo mais. Então eu acho que o Raí lá fora ele tem muita relevância. Eu acho até que ele tem mais relevância lá do que ele tem aqui. Até no São Paulo? Ou no Brasil, você diz? São Paulo tem a questão com o Rogério Ceni, né? Porque o Rogério Ceni é um ídolo, com razão, de uma ou duas gerações. O Rogério Ceni, poucos clubes vão ter, vão poder colocar ali, ficar brigando entre Zizinho, Leônidas, Pedro Rocha, Careca, Raí, Rogério, Roberto Dias. Poucos clubes têm esse rol de jogadores como tem o São Paulo. Mas eu entendo, até porque a era do Rogério é uma era onde tem muito mais televisão, rede social. E o que o Rogério fez como goleiro pelo São Paulo, eu não sei se algum jogador vai fazer como goleiro para qualquer outra equipe. No mundo. No mundo. Não sei se vai ter alguma coisa parecida. Então, obviamente, é muito grande. Mas, para mim, o Raí é maior que o Rogério. Na história do São Paulo? Sim. Achou. Bom, Eu sei que eu mexi com você. mexeu. Eu sei que eu mexi com Rogério, você. Até porque tem uma coisa, o São Paulo foi, por 1 ano e meio, mais ou menos, com o Raí liderando o time, o melhor time do mundo. E com o Rogério, não é a culpa do Rogério, a gente tá falando de lei Bosman, lei do passe, outras coisas. Não foi. Mas do Brasil foi com folga por alguns anos. Foi. Por causa do Rogério e também muito porque o São Paulo era o clube mais bem gerido do país. Tanto que hoje em dia o São Paulo é o que é, porque o São Paulo é gerido da maneira como ele é gerido. E ainda falando do Raí, tem muita gente que fala assim, se você... Vamos xingar muito, já tô preparado, fica tranquilo, depois eu olho. Faz parte, tudo bem. Muita gente fala, se você tem um ídolo, não conhece seu ídolo Raí, eu acho que é diferente, né? As poucas vezes que eu estive com ele sempre foi um cara sensacional de conhecer. A pessoa normal. Não comprou o personagem popstar, ultra, tipo assim, você sabe o que ele está falando, não. É uma pessoa normal. Aliás, isso é uma coisa da família, tá? Uma coisa que deve ter muito a ver com a educação que receberam, todos da família que eu conheci são assim. A gente fala só do Magro, do Raí, a mesma coisa. São pessoas normais, são diferentes do Raí para os outros. É que o Raí jogava muita bola, o Magro também e pronto. É só isso, faz parte da vida. E se fosse mais popstar, você acha que teria um reconhecimento maior? Nossa. Você acha que está atrelado uma coisa a outra? Se o Raí se comportasse, por exemplo, como o Gabigol, com as realizações dele, o que você acha? Com certeza. E o Gabigol já é muito grande também, né? Mas... Não, o Gabigol é gigantesco. Mesmo nessa fase horrorosa como jogador, aí o cara fez gols em 2 finais de Libertadores. Foi o Flamengo, cara. Isso não tem, cara, tem que discutir. 4 finais, 4 gols em finais. Não tem que discutir. Até o gol do Danilo era Zico Gabigol. Do time com mais torcida no país. Um time enorme. Né? Então, assim, ele no Gabigol é gigante, mas imagina se o Raí tivesse feito pelo Flamengo tudo que eu falei. Cara. Deixa pra lá. Segue a vida. Vamos pro primeiro quadro do programa. Essa é uma das grandezas do Flamengo. O Flamengo, assim, tipo, assim... Ele potencializa o... Por causa da massa, a torcida é enorme, e um pouco do jeito flamenguista de ser. Você sabe que eu admiro, né? Tem gente que não gosta, sabe que eu admiro, assim. Então, porque eu gosto dessa coisa um pouco arrogante no bom sentido do futebol. O futebol tem que ter provocação, sabe? Então, porque eu sei que eu tô me estendendo, mas eu vou. Imagina. Eu vou. Assim, você tem jeitos diferentes de ver a coisa. Imagina que você vive a temporada inteira sofrendo, tenso. Cada vitória é um alívio. Quando acaba o campeonato, você fica feliz, você sente um alívio. O outro cara, vamos supor que ele passou o tempo inteiro da temporada tirando uma onda, feliz. Futebol para ele explode de alegria, explode de tristeza, mas não é um alívio, não é raivoso, sabe? Ele provoca, cutuca, é cutucado, vive aquilo, mas lá no fundo não tá com raiva, não tá com ódio. Quando passou o ano inteiro, né? Vamos supor que não existisse, mas que os dois tivessem vencido o mesmo campeonato. Quem viveu melhor? O que se divertiu o ano inteiro, com certeza. Se eu fosse meio Galeano, e eu, Eduardo Galeano, escritor, mas eu não sou, eu diria que se você for pensar de uma maneira muito fria para a vida, é melhor você se divertir o ano inteiro e perder o campeonato
do que você passar o ano inteiro estressado por causa do campeonato e ganhar no final. Porque seu tempo foi mal vivido. E o outro foi bem vivido. Mas no futebol, o mais importante de tudo, eu ainda acho que é ganhar. Mas isso não tem um pouco a ver, talvez, com a maneira carioca de ser, assim? Ou você acha que nada a ver? Não, eu acho que carioca tira a onda e se diverte Então. com mais facilidade do que a gente. Mas o Flamengo é um time nacional, não é só o jeito carioca. É verdade, faz sentido. É muito nacional. Bom, vamos ao primeiro quadro. É. Não sei se você gosta de falar palavrão, se preferir não falar, a gente troca. Não, posso falar, se não for pra ofender ninguém. Você que manda. O nome do quadro é Fiz, Faria ou Nem Fudendo. Tá bom, vamos lá. Tá bom? Pular de paraquedas. Nossa, se me der todo o dinheiro do mundo, eu não pulo. Você quer que eu fale nem fudendo? Pode ser nem ferrando, se você preferir. Tá bom, nem ferrando. Pessoal, eu odeio altura. É a coisa que eu mais tenho medo da vida. Eu, quando penso na altura, só de pensar assim, já me dá um... Sabe o que é um wingsuit? Nunca viu que pula? Sabe o que é? Que quando faz uma asinha de morcego, que os caras pulam. Sei. Cara, às vezes eu fico vendo uns vídeos assim, e eu tô vendo na televisão, assim, no YouTube, assim, cara, tipo assim, eu fecho o olho, me dá uma agonia sentado no sofá, tá? Eu tenho pavor de altura, sempre a pior coisa que pode ter pra mim. Putz, então o próximo também nem fudendo, que é bang jump. Mas você tá maluco. Presta atenção, se você me der ideia, se você falar assim, olha, você vai ficar rico, você faz o que você quiser do resto da sua vida, você vai ter toda a saúde do mundo até 100 anos. Eu acho que eu não consigo pular. É nesse nível. Vamos lá, esse é alto, mas acho que não é a mesma sensação, subir o vulcão. Subir vulcão? É. Já subi uma vez. Já, e aí? Na Itália. Tranquilo, era uma montanha. Então fez. Tranquilo. Eu só doeu o joelho. Subiu o Everest. Faria? Mas de jeito nenhum. Não? Nem ferrando. E pro espaço? Subir mais ainda. Vamos Mas lá. nem ferrando. Nem ferrando. Até agora nada. Nem ferrando. Tá, então vamos descer um pouco. Andar de submarino. Quais são as outras duas opções? Fiz, faria, nem fudendo. Não chega nem fudendo, mas não, é isso. Não tem porquê. Entendi. Se você pagasse pra eu ir, eu iria, mas assim não tem porquê. Você por livre, espontânea vontade. Não tenho essa curiosidade. Entendi. Eu adoro o mar. Nadar com tubarões. Faria. Faria? Num lugar seguro, sim. Morar em outra cidade. Por trabalho. Mas por opção, não. Não. Morar em outro país. Pro resto da vida? Não sei. Talvez por um tempo, como você... Por um tempo, talvez, mas eu amo o Brasil. Viajar sem destino. Chegar um dia no aeroporto e falar, eu vou pra algum lugar, vou descobrir lá. Claro, precisaria de dinheiro pra isso, né? Mas, sei lá, alguém te dá uma grana e fala assim, ó, você vai lá pro aeroporto, escolhe um lugar e vai na hora. Fácil. Vai ser muito legal, né? Fácil. É um dos fácil. sonhos da minha vida. Se um dia ganhar O dinheiro... meu sonho da vida, que eu nunca vou realizar, era colocar uma mochila nas costas e sair a pé pelo resto do mundo. Igual esse cara, o louco lá que tá há 27 anos, você viu, atravessando? Não. Ele saiu, cara, eu não vou lembrar, não sei se você lembra, Johnny, do país que ele começou, cara. A gente tá até com o mapa aqui, mas eu acho que ele sai do Chile, ele sobe a pé, ele vai até os Estados Unidos, Eu atravessa... queria muito fazer isso. Atravessa pra Rússia, ele tá chegando agora em Portugal, se não me engano, que é o destino final dele. 27 anos depois. A pé. Eu queria muito fazer isso. Imagina que loucura. Deve ser legal. Eu adoro andar. Que legal. Mudar de carreira completamente. Não tá nos planos, mas tô aberto. Faria. Empreender. Mais difícil, mas não posso descartar. Faria. Tem ideia do que faria, assim, se fosse fazer alguma coisa nesse sentido? Coisa que poderia me divertir? Essa é uma coisa que eu adoraria. Eu sempre penso nisso. Eu conheço muita gente maluca. Eu conheço muitos personagens. Muitos. Você não tem noção com esse personagem. Eu sei de alguns, já que você me contou. Cara, assim, eu moro num lugar muito urbano, assim, eu conheço a rua inteira, assim, todos os tipos de gente. E aí, eu tenho vários personagens que fariam sucesso no TikTok, por exemplo. Eu gostaria de administrar várias contas onde eu só vou... Eu vivo falando, ó, isso daqui é um vídeo de TikTok. Isso é um vídeo de TikTok. Isso daqui vai bombar. Então eu tenho vários personagens. Tem o Elisângela Maloqueira, tem o Mari... a CLT do Capão Redondo. Eu tenho vários assim que estão criados assim, pra elas. Assim, a gente sempre se diverte. Tenho vários. Na TV também tem. O Pablito ia ser o personagem
sensacional. Então eu adoraria poder ter isso com entretenimento. Agora, outra coisa que eu adoro café. Teria um café? Não teria, mas assim, se eu tivesse que prender, sim, me divertiria. E eu gosto muito de algo que possa ajudar as pessoas em situação de rua. Legal. Que é uma coisa assim, se eu pudesse, por exemplo, falar assim, você ganhou na Mega Sena, ficou rico, o que você vai fazer? É o que eu vou fazer na minha vida. Teria um canalzinho de YouTube para me divertir com jornalismo esportivo, sem comprometimento, assim, porque me faz bem falar. E faria isso para... Tirar as pessoas da rua. Não é nem para tirar, é só para se sentirem gente. Seria legal Não demais. nem tão longe. Seria muito bom. Escrever um livro. Só de ficção. Já me chamaram algumas vezes, eu sempre corri. É mesmo? Sim. Não tem vontade de... Não, só uma coisa que fosse uma coisa mais filosófica de ficção, escrever um livro sobre um time, uma história, um jogador, sobre minha vida, um gênio. Cantar ou se apresentar num estádio lotado. Sei que você já teve banda, então... Mas assim, eu tive banda, já toquei em Ibirapuera, né? É lotado, mas assim, se eu fosse duas coisas que eu não sei fazer de maneira nenhuma, assim, Deus vai falar assim, ó, pum, você vai fazer isso perfeito. Eu queria surfar em nível muito alto ou cantar no nível Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, do seu músico como Steve Wonder. Então cantar pra mim seria um sonho, cantar bem. Mas você já tentou? Não canta bem? Tem que estudar, precisa trabalhar muito, não sei o quê. E pra você, acho que você cantar nesse nível, precisa ter um talento, alguma coisa especial. Mas só se eu cantasse bem já me divertiria bastante. Adoro música. E fazer um stand-up, faria? Não tenho a menor vocação pra isso. Acho, inclusive, essas piadas quinta série que as pessoas fazem ao meu redor, tudo... Meu senso de humor é ruim pra isso. Eu tenho senso de humor pra outras coisas. Participar do Big Brother Brasil, imagina você lá. Nossa, eu nunca pensei nisso, assim. Eu provavelmente seria eliminado rapidamente. Mas faria ou... Se eu faria? Não, nesse princípio não. Eu falo, ganha, vou te fazer uma pergunta boba. Ganha pra fazer isso? Ganha, principalmente depois. O pessoal fica famoso, sai depois, ganha dinheiro pra caramba. Não. Se eu puder viver sem isso, eu prefiro, mas não é ideia. Entendi. Nunca pensei nisso, é uma pergunta difícil. Usar a camisa de um time rival. Nunca usei. E nem Por que usaria? Não sei. Não uso nem do meu hoje em dia. É verdade. Compor música. Eu vivo compondo música pra brincar, pra encher o saco dos outros e também já compunha antigamente, fácil, faria. E a última, comprar a SAF de um clube. Compraria? Se eu quiser ser infeliz e rico, sim. Clube brasileiro, né? Você tá falando, né? Clube brasileiro, já vou chegar lá próximo. Se eu fosse um bilionário, mas muito bilionário, compraria. Mas não me meteria em nada na gestão. Deixa alguém tocar. Ficaria completamente longe. Só o que está acontecendo ali. Era só para salvar o clube. E aí, entrando agora num papo que eu sempre tinha com um grande amigo meu. Quando você fala assim, provavelmente vem alguma coisa. Você está preparando alguma coisa difícil. Não, em relação a comprar a SAF de um clube, que a gente sempre fazia essa brincadeira, qual clube você compraria, aí a gente colocava uma regra. Tem que ser da Série B para baixo, tá? O time que está na Série B para baixo, pra você pegar ele embaixo e ir subindo com ele. Então, que clube você compraria da Série B para baixo e por quê? O meu, por exemplo, eu sempre falo Figueirense, eu compraria, porque eu acho que a cidade é legal, eu acho que é um campeonato estadual que teria como ganhar, acho que é uma capital que você consegue atrair os jogadores para jogar, você tem o aeroporto para você conseguir viajar ali com o time tranquilamente, e também porque eu acho que é uma cidade que falta um time, uma potência, digamos, na Série A. Então, iria por esse caminho. E você? Eu acho, bom, eu não compraria uma SAF, eu acabei de falar que se eu fosse rico, eu compraria não para ganhar dinheiro. Sim. Então, todo o seu raciocínio lógico, materialista já está eliminado da minha vida. Então pode ser uma coisa mais lúdica. Porque eu não sou uma pessoa muito ambiciosa financeiramente. Se eu tenho dinheiro para comprar uma SAF, eu já tenho o dinheiro que eu preciso. Então, se for para eu criar problema para mim, eu não compro. Eu fico com o dinheiro, vou fazer outra coisa da vida. Não, mas você comprou, qual que você compraria e por quê? Pode ser qualquer motivo, pode ser lúdico. Tem que ser da Série B para baixo. Da Série B para baixo. Bom, tem alguns times que eu tenho simpatia. Tá. Eu tenho simpatia pelo CRB e pelo CSA, porque eu ia para Lagoas muito antigamente e não tenho preferência por nenhum deles. Eu fui ver clássico ali, já vi jogos de ambos os times.
Eu tenho uma certa simpatia pelo Sampaio Corrêa e tenho uma simpatia por Confiança. Eu não conheço bem Sergipe, então eu vou descartar o Dragão Proletário. O período mais legal que tem de todos os times do Brasil. Sampaio Corrêa, Maranhão, São Luís, Maceió. Os dois lugares são bem legais. Maceió é mais perto para chegar. Vai de Maceió, então. Então eu ia de Maceió. Acho que são 2.850, se minha cabeça não engana. Um dos dois, então, ou CRB, CRB ou CSA. CSA. Boa escolha, boa escolha. Também é um estado que não tem... Quer dizer, teve recentemente o CSA na Série A, mas... Agora a gente tem tem um tempo ali, né? Agora o CSA foi para a terceira divisão, né? E o CRB tá na Série B ainda. Gostei. Vamos marcar um amistoso Figueirense. Mas aquela do CSA eu acompanhei, foi a coisa mais maluca e triste que teve, mas tudo bem. Bom, agora seguindo com o nosso programa, eu queria entender até isso assim, que você falou sobre a parte racional que você disse que eu montei a minha justificativa. Assim. Isso não te pega mais? Um negócio que assim, você... Ser racional? Tenta ir mais pelas emoções, talvez? Na verdade, eu sempre fui super racional e super emotivo ao mesmo tempo. Trata terapia, inclusive. Mas explica, então, como assim? Não, os dois funcionam... Então, eu tenho que escolher a hora... Se eu já estou escolhendo, já não estou sendo emotivo, né? Mas, assim, eu tenho que entender a hora que eu preciso que a razão mande. De fato. Nem sempre eu consigo. Então, depende do que. Por exemplo, na hora que eu estou analisando um jogo de futebol, eu preciso usar a razão entendendo a emoção. Na hora que eu estou dando um abraço e que eu gosto, não tem razão. Depende. Depende da hora. Não tem fórmula mágica. Vamos para o próximo quadro que a gente veio conversando agora no caminho? Você sabe que eu não me preparei para nada, né? E então. eu cometei injustiças e vou esquecer de coisa, mas... Não, mas esse parte. Primeiro o dos apertos de mão, que eu estava te explicando a teoria. Isso para mim é muito enrolado, mas vamos ver se eu consigo fazer isso aí. Deixa eu explicar pro pessoal que está assistindo também, né? Porque, como eu vinha falando para você, tem gente que não conhece essa teoria, que é um negócio que me deixa fascinado. Eu não conhecia. Eu coloquei aqui, inclusive, o mapa, porque eu sou muito... fascinado. Não, sou fascinado com essas coisas de mundo, de viagem, enfim. E essa teoria dos 7 apertos de mão é a seguinte, de que você está a 7 apertos de mão de qualquer pessoa. Isso significa, eu conheço você, conhece alguém, no máximo 7 pessoas você chega em qualquer lugar. Então, vamos testar essa teoria. Eu vou te ajudando, que você falou que não pensou muito nisso, a gente vai chegando lá. Mas vamos começar com o Messi. Como que você chegaria até o Messi? Você me explicou, então eu consigo fazer alguma conexão. Eu conversaria com o Lugano, que tem amizade com o Suárez, tem amizade com o Messi. Então, estamos a 3. Jamais pediria isso, mas seria o jeito. Claro. Precisou muito ali. Eu não tenho encantamento com pessoas famosas. Eu sei. Que eu coloquei pessoas famosas para o pessoal saber onde a gente está indo. Né? Cristiano Ronaldo, como que seria o caminho? Cristiano Ronaldo, deixa eu pensar... Peraí, vamos usar. Eu falaria com meu amigo querido Manuel, que trabalha no Porto, conhece um monte de gente do futebol, que certamente conhece Cristiano Ronaldo. Então tá aí, rápido. 2-3. 2-3. Tá perto, né? Esse. Rogério Ceni. Conhece direto, né? Eu pegaria o zap dele e ligaria. Conhece direto. Conheço direto. Barack Obama, dá pra chegar? Nossa. Dá pra chegar. Impossível. Como chegar no Barack Obama? Claro que dá. Tem que chegar alguém que conhece ele. Quem conhece o Barack Obama? O Lula, por exemplo? Eu sei como. Como? Só que eu não posso falar o nome de uma pessoa. Tá. Eu tenho um amigo que é um grande publicitário. Tá. Eu não gosto que fale por isso. Que é amigo da Gisele Bündchen, que foi casada. Com Tom Brady. Que deve conhecer o Obama. Ou alguém conhece o Obama. Aí, tá fácil. Não é tão difícil, tá vendo? Não é loucura pensar isso? Olha a proximidade que tá. Eu não sei porque eu pensaria nisso, mas Mas tá valendo. Pô, isso é loucura, cara. Tem uma pessoa, o cara é presidente dos Estados Unidos, do outro lado... Eu prefiro contemplar o céu e as plantas enquanto eu ficar pensando nisso, mas vai, segue. Esse vai gostar, Paul McCartney. Nossa, como que você chega num Beatle, cara? Dá pra chegar. Não dá. Dá. Num Beatle? Dá pra chegar. É que assim, agora com a morte do Pelé dificultou um pouco as coisas, porque o Pelé era um cara que juntava muito fácil as coisas, né? Mas se você chegava no Pelé... Que brasileiro chega no... Pô, será que o... Neymar chega... Será que não?
Um dos músicos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, O talvez próprio chegue. Lula, talvez, por outros meios. Rapaz, deixa eu pensar. Tem jeito de chegar. No Paul McCartney? Dá pra chegar, com certeza. Eu procuraria um amigo meu de antigamente, que eu não tenho ideia de onde tá. Que eu acharia o Alfredo, que já foi tour manager do Iron Maiden aqui, Aí. que é muito amigo de Steve Harris, que é o baixista do Iron Maiden, líder, a maior lenda do heavy metal da história, que obviamente deve conhecer algum músico na Inglaterra que conhece Paul McCartney. Tá vendo? Dá pra chegar. Gravadora. Eu tô pensando aqui. Vamos de Fernanda Torres, como chegaria? Mais fácil, agora ficou mais fácil. Eu conheço. Não é amigo pessoal, mas alguém que eu gosto, é um bom colega, o Dan Stuba. Certamente ele conseguiria fazer isso pra mim. Rebeca Andrade. Tá fácil também. Eu falaria com. Eu não falo com ele faz tempo, mas é uma gente boníssima. O Misa, que foi. Eu não sei se ainda é presidente do Comitê Paralímpico, que certamente conhece gente do Comitê Olímpico que faria esse meio-campo. São Paulino Misa, que foi eleito o melhor jogador de futsal de cegos por tempo que jogava. Perfeito. Figuraça, inteligentíssimo, figuraça. Legal. E vamos último, então, penúltimo. Roger Federer, como que chegaria nele? Bom, Roger Federer, eu teria que chegar alguém... E a Google, talvez? No Google, é a única coisa que eu pensei. Não, eu pegaria o Zap do Meligene, que... pode ser, que me dá e pediria para ele fazer contato com alguém do Google, que faria contato com alguém da Federação de Tênis, que me levaria. Se as pessoas quisessem fazer, mas seria o caminho. Claro. Perfeito. E Eu aí, pensei nisso, é uma loucura. O último agora, pra gente encerrar. Lá vem bomba. William Tavares. William Tavares? Eu convidaria para comer o falafel. Que ele viria correndo. Então vamos aproveitar para colocar o vídeo aqui do William Tavares, que vai participar agora do nosso podcast. Ele mandou um vídeo fazendo não é bem uma pergunta. Ele pede para você contar uma paixão sua. Pedrão, aquele abraço para você, boa sorte aí no retorno do podcast e seu entrevistado, hein? Uma das maiores figuras que eu conheço, uma das maiores figuras da ESPN, Vitor Birner. Ao invés de eu contar uma história do Vitor Birner, eu vou pedir pro Vitor Birner falar sobre o lado sambista dele, o lado vai-vai dele, porque tem muita gente que não faz a menor ideia que esse cara é do samba. O Vitor Birner, além de tudo, é um cara que anima os percursos noturnos. Quando a gente sai da TV, tem um carro que leva a gente para casa. E quando você vai com o Vitor Birner, é uma atração à parte. Agora, pergunta para ele também o que ele faz pós-linha de passe, quando ele chega em casa. Você acha que ele vai para casa dormir? O cara fica rodando pelo bairro dele, pela região. Já passei por isso já. Essas histórias são maravilhosas. Abraço para você e para o Birner, que é um amigo, mora no meu coração. William Tavares, muito obrigado pela mensagem, pelo vídeo, e com certeza vai vir aqui no programa depois. Nós vamos lá, que ele falou bastante coisa, começar pelo Vai Vai, que é uma paixão sua. E também as músicas que você coloca no carro quando tá voltando da ESPN. Eu gosto muito do Vai Vai, assim, eu sou um torcedor, né? Eu já desfilei várias vezes, assim, antigamente em todos os ensaios. Agora tá um pouco mais longe, e no caso, como horário de trabalho, faz muita falta, mas assim, uma ligação muito afetiva com o Vai Vai, com várias pessoas que são do pavilhão, assim, então assim, torço mais pelo Vai Vai hoje em dia do que por qualquer coisa, mesmo estando em crise. Sou muito apaixonado pelo Vai Vai, assim, tenho muitas recordações boas da escola de samba. E é uma paixão parecida com a do futebol, completamente diferente? É um pouco diferente porque no samba, quando você entende um pouco o que é, você tem a rivalidade com outras escolas de samba, mas é diferente. Tem admiração, respeito. Quando você ouve um bom samba, uma boa bateria, a escola tem um ensaio legal. Os ensaios são mais legais que os desfiles. Os desfiles são bons, assim, então você tem ali uma certa... Não, você tem uma bomba, tem bastante respeito, né? Então é diferente do futebol, por exemplo, quando eu era muito torcedor, você podia até admirar, mas ficava em negação. Então você precisa rejeitar. É como se fosse um antagonista. A escola de samba não tem o antagonista. Tem o rival só no desfile. Faz sentido.
Você não torce contra. Sim, sim, faz sentido. E a parte das músicas que você anima o carro? O que ele quis dizer é o que eu faço depois. Ah. Lá ali, porque ele pegou no meu pé. Eu não, no carro, não coloco música no carro. Não? Na volta não, deixa eu aí. Assim, a gente sai da TV, quando a gente sai depois da meia-noite, acho que a empresa é obrigada a levar a gente, porque não tem mais condução para casa, né? E aí a gente volta com várias pessoas no carro, geralmente motorista mais 3 pessoas, que vai deixando um aqui, outro ali, saem muitas pessoas em vários horários da televisão. E eu nunca colocaria uma música no carro, porque alguém pode não gostar. Seria extremamente desrespeitoso, né? Preciso respeitar os outros. Só que o que ele quis dizer ali, que ele pega no meu pé, é que muitas vezes eu chego e eu não vou diretamente para casa. Por quê? O linha de passe, muitas vezes, começa quase sempre às 11h30 da noite, depois da rodada. Eu não posso, por respeito ao público, estar às 11h30 da noite com sono. Não posso. Como é que eu vou fazer um programa com sono? Raciocínio lento, já viu alguém bocejando na televisão? Bocejando, devagar, entediado, irritado porque eu estou com sono e não estou indo dormir. Não posso. Então, a minha meia-noite tem que ser a sua às 6 da tarde. 5 horas. Então, eu estou acordadaço. Aí eu faço programa e eu sou a pessoa que eu boto o coração. Quando eu faço. Eu penso muito, mas eu boto o coração. E aí, eu saio dali, às vezes, pilhadaço. Né? A não ser que tenha sido um dia muito cansativo, eu saio pilhadaço. Então, algumas vezes, ao invés de ir direto para casa, eu vou caminhar de madrugada. E como eu conheço boa parte das pessoas ali da rua, eu conheço seguranças, eu conheço as pessoas em situação de rua, eu conheço o cara da loja de conveniência, tal. Então eu faço a minha caminhada. E o William já foi comigo uma outra vez e ele fica, não sei o que, impressionado, mas na verdade eu só tô baixando um pouco a adrenalina para chegar, tomar um banho, ver alguma coisa e conseguir dormir bem. Ele já te acompanhou, então, nessas caminhadas noturnas? Ele já parou comigo em loja de conveniência, porque o rapaz do caixa, o Jefferson, é fã do William, estava com o Celso Zelt, do professor, ele também é fã do Celso Zelt, e eu sabia disso. E aí ele pegou e, quando levou a gente, estava no carro, parou ali, sentou ali, ficou conversando com a gente e depois foi para casa da maneira dele. Ele pegou um Uber e depois foi para casa. Entendi. O William é um grande amigo do... Ah, nossa senhora. Sabe que assim, eu acho que uma das coisas mais especiais da ESPN são as pessoas. Concordo. Você trabalhou lá, você sabe. Tem muita gente legal. Eu já trabalhei em diversos ambientes diferentes de jornalismo. Porque as redações podem ser muito diferentes. Eu trabalhei em redação com Biombos e Silenciosa. Funciona bem. Já trabalhei em redações onde uma pessoa um pouco mais desconfiada, um ambiente mais assim tenso. Já trabalhei em redações onde as pessoas saíam depois todo mundo para jantar juntas. E a ESPN é uma redação onde as relações são muito boas. Óbvio que tem problemas, mas geralmente, Claro. na maioria, as relações são muito boas. Dentro das relações boas, algumas para mim são muito especiais, são da vida inteira. O William é um deles. O William é o melhor apresentador com que eu trabalhei, o mais fácil de trabalhar e, assim, é alguém com quem eu conto. E olha que eu não sou muito de pedir ajuda pros outros, tá? Muito raro, assim, mas assim, se eu precisar falar alguma coisa, pedir alguma ajuda ali, eu tiver que pensar, o William tá ouro, prata ou bronze, eu não vou fazer ordem aqui porque ele vai ficar enciumado. E tem outro que tá vindo agora que eu sei que é muito seu amigo também, gosta muito de você. Então vamos colocar mais uma... Quem será? Fala Pedro, tudo bem? Boa sorte nesse novo projeto, no podcast. Muito sucesso para você e um abraço também para o meu amigo Vitor Birner. Eu queria aproveitar esse espaço e pedir para o Vitor Birner contar uma história. Recentemente, ele viajou para a Europa para assistir algumas finais de Champions League. Em uma delas, o Real Madrid estava envolvido. Ele entrou num debate para saber quais são os maiores clubes da história do futebol. Vitor Birner contra torcedores do Real Madrid. Quero saber essa história aí. Grande Dimas. Você fala do ouro, prata e bronze, tá aí, também tá aí. O Dimas, que não sabe, editor-chefe do Linha de Passe. Comentarista agora também, né? Comentarista e torcedor desequilibrado. Eu pego muito no pé dele, ele tá melhorando. Tá completamente desequilibrado, mas tá melhorando. E quando a gente fala de coração, uma bondade até
em comum. Mas vou contar essa história direito, tá? Eu tenho um amigo que morava fora. E ele me mandava passagem e comprava os ingressos para ver as finais da Liga dos Campeões. Eu fui em 3. Eu fui Madrid 1-0 no Liverpool, gol no Vini Júnior. Fui quando o Madrid ganhou do Dortmund. E fui no PSG e Inter. O PSG e Inter ele não ia nem me convidar, mas como ele sabe que eu gosto do PSG, ele me convidou. E meu amigo morava em Paris. E quando eu fui ver a final de Paris, Inter e Liverpool e Madrid, o do gol do Vini Júnior, havia as fanfests. Eu nunca tinha ido numa final de Liga dos Campeões, nunca tinha visto uma fanfest na Europa. E eu estava com meu amigo, que é corintiano, doente, tem uma tatuagem do Magro, do Sócrates no braço. E ele pegou e a gente foi na FanFest e tal. Aí ele começou a conversar com os torcedores do Real Madrid e tal. Eu me bato quando eu falo isso. Ele fala assim... Onde que eu contei essa história já? Ele falou que ia me processar. Se eu faço o nome dele assim. porque a situação foi engraçada, né? Aí ele pegou e falou assim... Começou... porque o Corinthians, Real Madrid e tal. Aí tinha uma outra pessoa, eu não vou falar quem também, envolvida, mas resumindo. Começou a ter uma discussão. O São Paulino vira e fala assim pro torcedor do Real Madrid. Primeiro ele faz uma coisa que é muito São Paulina. Ele despreza o torcedor do Real Madrid como clube. São Paulo é tradicional, não de hoje, né? Uma coisa do São Paulo mais antigo. Aí o cara começa a falar, olha, o São Paulo teve 3 jogadores com larga história no clube, com muitos anos no clube, que foram capitães de seleções brasileiras campeões do mundo. 3 títulos mundiais. Bellini, Mauro Ramos e Cafu. Cafu, inclusive, da base do São Paulo. Recordista de jogos com a seleção brasileira. Capitão do Penta. Jogou 3 finais de Copa do Mundo seguidas. Além de títulos. Então, o último melhor jogador do mundo brasileiro, na época, era o Kaká. Mais um jogador da base do São Paulo. São Paulo, que foi o primeiro time no Brasil a usar marketing no futebol. Leônidas. Um jogador de situação, vocês não saibam quem é, mas dor enorme. O primeiro no Brasil a entender a importância do CT de base, de usar CT de clube profissional. O primeiro a fazer um estádio grande. E o que tem mais títulos internacionais. O São Paulo é o maior time de São Paulo do Real Madrid em títulos, em todas as coisas do futebol brasileiro. O Cruyff, e aí ele pegou o cara do Real Madrid, cita no livro dele que quando ele perdeu para o São Paulo do Raí por 2-1 a final de 92, depois o Barcelona ganhou a sua primeira Liga dos Campeões, no que era chamado do Dream Team do Barcelona, onde jogava o Guardiola, onde tinha o Stoichkov, que seria artilheiro da Copa do Mundo 2 anos depois, pela Bulgária, onde tinha o Ronald Koeman, capitão da seleção holandesa, que jogaria contra a seleção brasileira na campanha do Tetra, jogou melhor que o Brasil, inclusive. O Brasil passou pela Holanda depois. Então ele começa a falar todas as coisas ali, estou só sendo um pouquinho mais breve. Ele começa a falar assim, o Cruyff disse o seguinte, na Holanda eu sempre odiei perder, Cruyff falando, mas na Holanda a gente tem um ditado, se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. E aquele São Paulo era uma Ferrari. E o jogo que o Barcelona faz hoje, o jogo guardiolista, tem base no Cruyff, que tem a ver com a Holanda, a laranja mecânica. E você olha o São Paulo, que era um time, entre aspas, caótico, sem centroavante, 92, tem a influência. E o cara fala assim, olha, o jogo do Guardiola que se admira tal, o jogo do São Paulo sem centroavante, essa coisa, passa um pouco pelo São Paulo. Ou seja, o que se faz de diferente no futebol de hoje, passa pelo São Paulo. Ou seja, o São Paulo, ele é o maior time, o cara disse para os torcedores do Real Madrid, do futebol, o maior futebol do mundo, falou assim, cara, você tem alguma dúvida se o futebol acabasse hoje? Você vai contar a história do futebol, acabou hoje. Vai contar que o Brasil é o maior país do futebol do mundo? Falou, sim, é o maior país do futebol do mundo, né? Daquele jeito, de espanhol e tal. E aí o meu amigo pega e fala assim, sabe qual a diferença entre nós e vocês? Vocês são o Louvre, o museu de Paris. Nós somos quem fez as obras que estão dentro. Se você acha que ter as obras é mais importante do que os artistas, o Real Madrid é maior que o São Paulo. E os caras não tiveram o que falar. É mesmo? Sim, olhar assim. Fala o quê? Não debateram? Não. Uma brincadeirinha, uma risadinha assim, mas obviamente não havia nenhum argumento. Porque tudo depende de como você olha o futebol. E eu acho divertidíssimo, assim. Eu vivi isso, meu amigo corintiano desesperado. Não vou citar os nomes assim. O Dimas queria que eu contasse essa história onde alguém provou
Pelo menos na visão dessa pessoa. Que o São Paulo é maior que o time mais vezes campeão da Liga dos Campeões. Belíssima história e debate de altíssimo nível. É, porque o Real Madrid não tem influência em mudanças de jogo. O Real Madrid é um time que compra jogadores caros a vida inteira e ganha mais campeonatos. Tem mais dinheiro. Como esse dinheiro chegou ao clube? Aí uma coisa que tem várias etapas, algumas discutíveis, outras admiráveis. Mas tem a sua relevância também no Nossa Senhora. futebol. Nossa Senhora. Eu conheço, por exemplo, o Paulo Calçade sempre disse que a camisa do Real Madrid é uma camisa hoje mais pesada que a camisa da seleção brasileira. Eu não concordo. Não? Não, eu acho que vende mais. Eu acho que tem mais alcance. Eu acho que são coisas assim, difíceis de serem comparadas. Ele também só perguntou porque perguntou, só fala porque foi colocado no assunto, senão não ia comparar. Porque o Real Madrid está jogando toda semana, mas se o Brasil ganhar outra Copa do Mundo, o mundo, entre aspas, reverencia. É como se o mundo tivesse o tempo inteiro Aguardando. aguardando a seleção, ou por não gostar, por raiva de rivalidades, ou porque é a seleção brasileira que aquela camisa de novo fique no lugar mais alto do mundo. A camisa da seleção brasileira é muito pesada. Mas em termos de pesado, será que ele não estava se referindo a camisa talvez decidir um jogo ou algo do tipo? Porque o Real Madrid acontecem coisas que parecem milagrosas às vezes. Algumas vezes por causa da arbitragem, né? Que aconteceu. Ultimamente, não, concordo com você. Quando ganhou as Ligas dos Campeões, por exemplo, que eu fui contra o Liverpool e contra o Dortmund, não foi arbitragem. E campanhas com viradas improváveis, com gols nos últimos minutos. Antes, os títulos de Dani, para mim, 2 ali tiveram assim, erros bem crassos. Favoráveis ao Real Madrid, mas também tem favorável ao Barcelona. Quando o PSG foi eliminado pelo Barcelona, depois da goleada, para mim, aquela pior arbitragem que eu vi na Europa na minha vida. No 6x1? Aquilo ali, meu, desculpa. Quem conhece o campo, desculpa. Ninguém acredita naquilo. Mas faz parte do futebol. Vitor Biner acabando com o sonho de pessoas que viram a virada lá e ficaram Não, felizes. não, nunca. É só minha opinião. Não sou expressão pessoal. Brincando. Mas assim, eu duvido que você fale com alguém que jogou bola mesmo, que raciocine sobre futebol e acha que tudo aquilo foi obra do acaso, os erros e tudo mais. Faz parte. Não sei se foi ou não foi. A gente só pode acusar aquilo que a gente tem prova, se é que a gente quer acusar quando tem prova. Vamos lá que tô gostando que tá chegando nessa parte de futebol europeu, porque vai entrar daqui a pouco aqui no próximo quadro. A gente vai falar de outras coisas além do futebol, mas também vamos chegar lá, que é o top 5. Também viemos conversando agora sobre. Dos maiores times europeus? Mas vamos começar pelos outros, vamos chegar lá Tá. depois nos europeus. Eu quero o top 5 filmes. Aí pode ser na categoria que você quiser, pode ser que você gostou, que você indica. Que Eu não vou escolher os 5 melhores filmes. Tá. Eu vou pegar 5 filmes, estou pensando aqui rapidamente, que eu acho que todo mundo tem que assistir. Em algum momento, por diversos motivos diferentes. Assim. Tá. Se pegar- quiser justificar também, ou não, alguns. é com você. Um que eu adoro, só por isso eu assim, Mississippi em Chamas. Eu acho que é um filme assim, que tem que assistir. Se você quiser assistir um filme de guerra, pra mim o melhor, eu não gosto de filme de guerra hoje em dia. Apocalipse Sinal. Não gosto muito Disparado. também de filme de Eu, guerra. não acho, eu evito assistir coisa pesada hoje em dia. Já gosto do noticiário. Mas eu acho que Apocalipse Sinal é um filme para a pessoa refletir. É um filme onde a guerra não tem heróis e vilões. Então acho que é um filme bem legal assim, muito bem feito. Um filme um pouquinho alternativo, pegar uma coisa diferente, O Trem da Vida. Um filme bem legal. Um filme que eu me identifico, vamos lá, Forrest Gump. Adoro Forrest Gump. É mesmo? Adoro. Um personagem, adoro. E um filme brasileiro melhor, tem dois para mim que são os melhores. Os dois melhores brasileiros para mim são Pagador de Promessa e Central do Brasil, mas se eu fosse recomendar um, Central do Brasil. Excelentes escolhas. Eu adoro esses filmes. Agora, outro assunto que debatemos aqui, debatemos no caminho. Top 5 comidas. Temos opiniões muito diferentes. Não precisa ser na ordem, né? Não, pode ser do jeito que você quiser. Arroz, feijão, uma boa salada, Perfeito. Pimenta. Pimenta não. A gente tá Pimenta, vendo bem, tá vendo bem. Pimenta é essencial para a vida. Só um pouco perigoso. Deixa eu pensar. Pode ser uma coisa que eu não como mais porque Claro. depois que eu parei de comer carne, mas que eu acho que é uma coisa que para mim é uma delícia. Claro. Deixa eu pensar então, para gringar as coisas. Macarrão alho e óleo. Para mim é o melhor tipo de jeito de fazer uma massa.
Deixa eu pensar, peraí, para não falar puta, muita coisa tão boa assim. Pode incluir doce? Pode. Strudel de maçã. Muito bom. Minha avó fazia massa folhada em casa. Quem era? Nossa, minha avó romena. Deixa eu pensar, que mais? Café pode entrar ou não é comida? Pode. Tá Não existe vida sem café. Existe. Não existe vida sem café. Café é bom, não existe vida sem café. E quem botar açúcar no café, pra mim é pior do que pra quem bebe botar açúcar na cerveja ou no uísque. Pra mim, tá? Café, muito café e falafel. Falafel. Eu adoro falafel. Não podia faltar Eu essa. adoro falafel, cara. Você não só adora, como você expande a Todo cultura lugar, do falafel. todo lugar que eu tenho um falafel diferente, eu experimento. Eu sempre gosto de falar que é o acarajé semita. Vamos lá. Fomos comer um falafel uma vez maravilhoso, realmente. Antes que pegue no meu pé de qualquer origem semita, eu não vou brigar de onde que é, tá? É isso. Os assuntos a gente deixa para isso. outro momento. Top 5 jogadores de todos os tempos. Consegue pensar? Os melhores ou os meus preferidos? Você vai fazer essa escolha. Seus preferidos, que eu quero saber mais de você do que Os meus preferidos. Eu vou falar só de jogadores que eu vi. Sim, claro. Eu vou abrir uma exceção para os jogadores que eu vi só em final de carreira, já jogando Copa Master, o Pelé. Tá. E não tem como colocar o Pelé, é uma questão de ética, uma questão de respeito ao futebol brasileiro. O Raio, eu já falei, se eu não colocar, obviamente... Eu vou pegar jogadores diferentes, tá? Tá bom. De lugares diferentes, a lista teria que ser muito maior. O Raio, eu já falei, preferido do meu clube. Vou pegar alguns jogadores europeus para um... Meu centroavante preferido da vida é o Marco Van Basten, dos europeus, com uma menção, os 3 melhores centroavantes que eu vi na minha vida, os 2 melhores são o Marco Van Basten e o Henry. E quem chega perto deles para mim é o Harry Kane. Harry Kane também é craque. Craque. Mas vou colocar o Van Basten. Vou pegar um outro jogador de fora, antes de pegar o meu último brasileiro. O melhor zagueiro que eu vi, Baresi. Demais. E para não pegar um... Puta, 5 são pouco, é pouco, cara. Pode mudar. Eu achei que você ia achar muito 5. Não, pelo amor de Deus, eu gosto de jogadores de outras maneiras diferentes. Pô, adorava Careca, jogava demais. Romário, demais. Cara, Zidane jogava demais. Cara, tem tanto jogador, cara, se eu pensar aqui... Bom, eu vou fazer uma outra menção honrosa. Diego, eu adoro Cristiano também, cara. O que eu faço, cara? Cristiano centroavante, tem que ser centroavante Cristiano, que eu não pensei no Cristiano, não precisa de jogador atual. Posso reformular isso? Pode, vai lá. Vamos lá. Eu vou... O Pelé que você falou que tem que ter? Pelé tem que ter, Raí tem que ter. Eu vou botar... Maradona, Cristiano. Eu vou falar do Messi, tá? Mas não vou colocar, não. E o quinto... Coitado dos goleiros, né? Vai colocar um? O melhor goleiro que eu acho que eu vi na minha vida, não sou preferido, que eu vi, e tá muita polêmica sempre que eu falo isso, é o Courtois. Rogério Ceni. Embaixo das traves, pra mim, cara. Rogério Ceni. Embaixo das traves, o Courtois. Isso é Neuer, Courtois. Mas Neuer também, pô, óbvio que entra na discussão. Buffon, mas... Deixa eu pensar, o quinto jogador, que posição? Volante. Cara, eu adoro o Cafu. Mas é uma só preferência, obviamente não entra entre os melhores. Mas assim, lateral direita pra mim, gigante. Cara, o que eu faço com esse quinto jogador? Pra que lado que eu corro? Não sei, é com você. Como é difícil isso, cara. O critério é seu, aí não tenho nem muito como ajudar. Tipo, nossa senhora. Um outro jogador brasileiro, deixa eu pensar. Adoro o Falcão. É o melhor que eu vi da posição pra mim. Adoro o Maldini. Jogar demais. Henry, gosto do Kane. Deus do céu, que coisa difícil, cara. Vai ter os jogadores atuais, então pode... Eu posso colocar um personagem do futebol que não é jogador? Quem? O Mestre. Pode ser. Tele Fechado, Santana. perfeito. Não, aí ficou fácil. Perfeito. Aí é como se a porta abriu, escancarou e ficou fácil. Tele Santana. Tá bom. Vamos fechar então. Obrigado pela concessão. Tava sofrendo aqui. Eu sei que eu fui injusto. Vai tentando lembrar de todo mundo, é difícil. É difícil.
Top 5 jogadores atuais. Que aí vai ficar mais fácil, vai. Quem você tá gostando mais de ver ultimamente, assim. Esse é o Harry Kane. Acabei de falar. Joga de meio, joga de centroavante. Craque. Não sabia dessa sua admiração toda por Pelo amor ele. de Deus. A jogar bola assim. Nossa senhora, jogador atual. Muitos, nossa senhora, vamos lá. Eu vou pegar um goleiro, Courtois. Tá. Eu falei que é o goleiro que eu mais gosto de assistir. Cara, eu adoro os atacantes franceses, cara. Mbappé. Não, adoro Mbappé, adoro Olise, adoro Doué, adoro Barcola. Esses caras são bons demais. Griezmann. Esses caras parecem jogadores, entre aspas, brasileiros antigos, sabe? Com o drible, com certo, sabe? Assim, resolvem jogos, assim, eu adoro ver PSG. Os dois times, pra mim, que jogam o melhor futebol do mundo, que melhor não, que eu mais gosto de ver, pra mim são os melhores, são o PSG e o Bayern de Munique, hoje em dia. Tem um jogador que eu adoro, que não entra nos melhores, eu adoro o Gabriel Jesus. Torço pra se recuperar. Um enorme injustiçado. Um dos maiores injustiçados que eu vi na minha vida, por causa de uma Copa do Mundo. Então vamos ao top 5 que você gosta, então, dos atuais. Não que estão jogando melhor. Não precisa ser melhor. Pode ser os... Vamos lá, eu adoro o Cristiano. Tá. Só pra explicar, eu acho o Messi, tecnicamente, bem melhor que o Cristiano. A diferença é que o Messi, pra funcionar, você precisa ter... Não falando agora na Major League Soccer, mas o Barcelona precisa ter um time forte, com posse de bola, com associação com ele, onde ele faz coisas talvez eu nunca tenha visto. Gênio, mas quando o Barcelona vai mal, toma 8 do Bayern. Não resolve. O Cristiano, é óbvio que ele precisa dos outros jogadores, mas se tiver um time mais fechadinho, que chega ali, começa a cruzar a bola na área, ele vai resolver mais jogo que o Messi. E eu gosto mais, como eu falei, dos craques operários que dos gênios. Então é uma questão de gosto. Então por isso que está o Cristiano. Então, o Cristiano, Kane, Courtois, especificamente nesse momento, Dembélé, e pegar um jogador do PSG, e Vitinha. Nesse momento. Nesse momento, Vitinha. Eu adoro volantes. Vitinha é tudo. É volante, é meia, tudo que você puder imaginar. É muito craque. Muito craque. Gosto muito dele também. Top 5 viagens que você já fez. Não precisa ser nada espetacular, né? Não, imagina. Meus lugares, assim. meus lugares preferidos. Quando fui pra Paris, Certo. é a cidade... Pô, não era nada espetacular, começou por Paris. Não, tipo assim, não precisa ser uma coisa muito, assim, atípica, né? Não. Não, pra você. Lugares que você foi que você falou, É caraca. disparado o lugar que eu mais gosto, dos lugares que eu conheci da Europa. Eu não conheço tantos assim, conheço alguns, mas disparado o lugar que eu mais gosto. Eu adoro o Pantanal. Eu adoro Ubatuba. Coisa simples, assim. Eu pego o carro, vai assim, eu tenho onde ficar. Foram 3. Eu adoro Maceió. Faz tempo que eu não vou, não sei se está igual, mas eu adoro Maceió. Adoro Alagoas. E a quinta, deixa eu pensar. Itália, fui para Inglaterra, fui para Alemanha. Eu fui para Assis, na Itália, cidade de São Francisco. É demais. É demais, assim. É um lugar assim para você caminhar em paz, para quem gosta de andar, numa cidade pequena assim. Aquilo é lindo. São as 5 que eu mais gosto das que eu viajei, que eu me lembrei agora. Excelentes escolhas. É bem diferentes, né? Uma da outra agora. Mas é legal, isso é bom também, né? Diz sobre você bastante. Vamos lá. Top 5 viagens que quer fazer. Lugares que você não foi e que você tem muita vontade de conhecer. Eu gostaria de conhecer. Vamos chamar de maluco a Índia. Legal. Por que maluco? Legal. Deixa eu pra lá. Eu gostaria de conhecer Nova Zelândia. Legal. Eu gostaria de conhecer Japão. Porque eu, quando viajo, coisa que eu mais gosto, eu gosto de andar, te falei. Então eu gosto mais de andar nos lugares assim. Eu não vou lá, por exemplo, eu fui pra França, fui pra Paris algumas vezes convidado. Eu nunca subi na Torre Eiffel. Nunca subiu? Não. Não tenho nem vontade. Por quê? Por que eu subiria? Pra ver como... Bom, você não gosta de altura, né? Não, mas eu fui a outros lugares altos. Eu vi Paris de vários lugares em cima. Assim. Não, porque é lindo ver Paris de cima, né? O negócio. De vários lugares. Não, Diferentes, assim, lugares altos. então pelo menos já viu de algum lugar Por que eu vou alto, subir? já Porque os falou. outros sobem? Não, mas... Pegar uma acho que- baita fila, gastar horas pra você subir no lugar onde os outros sobem? Eu nunca Não, tenho vontade. era mais pela visão mesmo, assim. Acho que é Não, muito já vi bonito de ver, vários é lugares muito de cima. bonito ver. Então. Não, Paris é. Não, se você já viu. Então,
Tá pago, né? Mas... Tá mais do que pago. Não tá nos planos, por exemplo. Agora, se eu estivesse passando na frente e tivesse vazio, eu até talvez subisse. Mas não ia reservar, não ia fazer nada, não ia gastar com isso. Entendi. Japão, Índia, Nova Zelândia. Gosto um pouco da Austrália também. Eu queria conhecer a África. Mas assim, uma coisa fácil assim. Mas eu queria muito conhecer, assim, ver de perto até o que é difícil. Talvez um país que eu tenho uma certa, não por causa da política inclusive, eu tenho uma certa admiração da resistência, da maneira, talvez Etiópia. Deve ser uma coisa muito diferente, sim, mas difícil. Não sei se você escolheria entre as 5, porque deixa eu pensar mais um pouquinho, me dá um segundinho mais. Deixa eu pensar. Se você me der, vamos ser realistas, vamos ser racional. Vai me dar 5 passagens com lugar para ficar e onde eu me alimento bem, onde eu vou poder fazer minhas coisas, onde eu posso gostar de andar, ver. Eu iria para Nova Zelândia, eu iria para a Índia, mesmo assim, iria para o Japão, iria... Oh, Deus do céu. Lugares que eu nunca fui, né? Costa Rica. Costa Rica é legal. Eu gosto de natureza bastante, assim. Eu iria para Costa Rica e iria... Deixa eu ver se eu pego um lugar urbano ou um lugar de natureza. Eu iria... Um lugar que eu nunca fui, eu queria conhecer. Eu tô no Berlim. É muito legal. Junto com Madrid, é a cidade mais legal que eu já fui. Eu nunca fui para Espanha, assim. Um dia talvez conheça, mas não é uma prioridade. Imagina deve ser divertido, mas não é uma prioridade. Muito bom. Madrid é... As minhas escolhas têm um pouco a ver com outras questões, assim. Tem lugares assim que eu, nesse momento, não faço questão de ir, mas iria para me divertir. Não gastaria para isso de jeito nenhum. Vale a pena, uma cidade. Acredito, todo mundo me fala. Maravilhosa. Todo mundo me fala. E você que gosta de andar, a cidade dá pra fazer tudo a pé. Sim. Nossa, maravilhoso. Vamos agora então, já voltando um pouquinho para o futebol, os 5 maiores times europeus, voltando um pouco para aquela discussão que a gente vinha tendo. Real Madrid pelos títulos, Milan, foi o melhor time europeu que eu vi na minha vida pelos títulos, dos holandeses principalmente. Eu não tenho como não colocar o Barcelona pela mudança de jogo da era guardiolista. Pelo mesmo motivo, eu não tenho como não colocar o Ajax. O último, eu estou na dúvida entre 2. Fala os 2 aí, a gente... Liverpool e Bayern de Munique. Mora inglês e mora alemão. E aí? Quais os argumentos para... A Alemanha tem mais títulos de Copa do Mundo que a Inglaterra, mas o Liverpool é muito tradicional. O United também é muito tradicional, é muito pesado, tem uma era assim, o Liverpool... Cara, como fazer uma lista e não colocar o Bayern de Munique? Não podem ser 6, não? Tem que ser 5? Pode ser, vamos ficar com 6. Liverpool e Bayern de Munique facilitou muito minha vida, obrigado. Então tá bom, vamos ficar com 6. Você acha que faltou algum? Não, acho que não. Eu só coloquei o Barcelona pela mudança, Sim, o impacto, então. tudo que a gente pode ver. O Bayern de Munique eu adoro. Minha única interrogação é Guardiolismo. essa mesmo. É só essa. Só o Barcelona que é a minha interrogação. Se não fosse pela mudança de jogo, da característica do jogo do futebol. Hoje eu adoro o Bayern, Campbell, guardiolista, Luiz Henrique. Tem muito a ver também, o tipo de jogo que se faz. Então, é muito grande a influência do Barcelona no futebol que se joga hoje. Isso transcende resultados, camisas, por isso que eu coloquei o Ajax. Se não fosse isso, não entraria o Barcelona. E o Manchester United é o único que eu talvez pensaria ali. Eu pensei, mas Não abaixo do Liverpool, para mim, em termos de tamanho, eu quero colocar o clube inglês por causa da tradição do futebol inglês, mesmo ganhando apenas uma Copa do Mundo. Justo. E o campeonato é sensacional, né? A Premier League, acho. Bom, e aí tem o Big Six lá na Inglaterra, já que estamos falando de lá. Queria saber quais são os 6 maiores times do Brasil. Eu tenho isso muito claro para mim. Eu queria saber. Muito claro, 6? Muito claro. Eu não vou falar aqui para eu já não matar logo de cara. Vou contar isso mais para frente aqui em outro podcast qual é o meu. Mas para mim é muito claro. Você quer ordem ou... Se você quiser ordem, põe na ordem. Você prefere, né? Não, tanto faz. É com você. Você prefere, né? Você que é o convidado, a regra é sua. Você então eu não vou colocar a ordem só para você não me... Eu vou primeiro colocar o Olimpo. Sem colocar ordem no Olimpo. Para mim tem ordem, mas eu não vou colocar. Tá bom. Santos,
Construção da era do futebol brasileiro de ouro, base das seleções brasileiras campeãs do mundo, transformou o futebol brasileiro, base forte, alguns times históricos, time do Pelé. Indiscutível. Não dá para fazer uma lista de times maiores do Brasil sem o Santos. São Paulo. São Paulo pega, além de grandes times, a máquina dos anos 40, dos anos 80 também, o time que revolucionou o futebol brasileiro de várias maneiras, quando só se ligava para estadual. O São Paulo mudou a história da Libertadores com o time do Tele, ninguém ligava tanto para Libertadores, Libertadores muda. Eu gosto sempre de lembrar que em 92 a Libertadores foi transmitida pela OMTV em parceria com a Gazeta, com o Galvão Bueno lá, uma TV pequena, porque nem a Globo, que mandava no futebol brasileiro, tinha interesse na Libertadores. Aí o São Paulo vai lá, ganha daquela maneira mágica do News Old Boys do Bielsa, e aí a Libertadores muda totalmente, a Globo compra a Libertadores, traz o Galvão de volta em 93, o São Paulo ganha o bicampeonato. Sabe, o time histórico, aplica a maior goleada da história das finais da Libertadores, o 5-1, na decisão. E, resumindo, além de todos os times do São Paulo, de ser o único até hoje 3 vezes campeão brasileiro seguido, 3 vezes campeão do mundo, não dá para fazer uma lista do futebol brasileiro, dos maiores times, sem citar o São Paulo Futebol Clube. Perfeito. Vamos lá. Terceiro time que eu também tenho que citar, o Olimpo. Flamengo. Principalmente agora, né? É o maior vencedor da era atual do futebol, é a maior torcida, é um time de característica muito forte, é um time que nos anos 80 teve um time épico, histórico, que tem uma coisa que o São Paulo e o Santos tiveram também, que não é só ganhar, é ganhar e encantar, porque não é todo título que é igual. Vou pegar o exemplo do Flamengo. O título do Flamengo ganho com o Jorge Jesus, pegar uma coisa da era atual, contra o do Campeonato Brasileiro ou contra o River Plate, é um título diferente do Campeonato Brasileiro vencido com Rogério Ceni, ou da Libertadores vencida com Dorival, porque aquele teve encantamento. Quando o cara vive aquilo, aquilo tem mais do que só vencer, tem mais do que ganhar os jogos, tem uma coisa que marca da beleza do jogo para a maior parte das pessoas. Alguém pode achar bonito ficar dando bico pro lado. Se o time é ruim, eu também acho, tá? Eu, por exemplo, amei quando a Inter ganhou do Barcelona com um jogador a menos, Liga dos Campeões, aquilo ali para mim é épico também. Sim. Mas é óbvio que o encantamento provocado pelo Flamengo do Zico ou pelo Flamengo do Jorge Jesus são coisas assim especiais, como o do Santos do Pelé, como o do São Paulo do Tele. Então é ganhar e como ganhar. Então o Flamengo também não dá para fazer uma lista dos 6 maiores times brasileiros sem esse Olimpo. Perfeito. Aí vem os times que não estão no Olimpo, tá? Palmeiras, primeiro deles. Quantidade de títulos. Várias equipes históricas, jogo muito bonito na era da Parmalat, 2 academias de futebol, campeonatos brasileiros, junto com o Flamengo, um pouco abaixo, obviamente, porque é uma Libertadores a menos, o time da era atual. Quando a gente for contar uma era do futebol brasileiro que muda, você pode achar ruim ou boa a mudança. Da parte do futebol, mais dinheiro, mais gestão financeira. Você vai ter que contar o Palmeiras elogiando o Palmeiras, como o Palmeiras se recuperou, o que o Palmeiras conseguiu, como o Palmeiras é um time bem administrado, como as coisas do Palmeiras não vazam para fora, coisas que antigamente o São Paulo fazia, atualizadas pelo Palmeiras. Então, não dá para você... E tamanho da torcida também. Terceira ou quarta, de acordo com a pesquisa, com o tempo, daqui a alguns anos, tenho quase certeza que vai ser a terceira, vai ultrapassar o São Paulo na maior parte das pesquisas. Hoje em dia perde, vai ultrapassar quando os mais jovens crescerem. Eu converso muito com os filhos de amigos, com os meus amigos que têm filhos e tal. Eles falam que na escola deles, hoje em dia, claramente você vai ter uma classe com mais São Paulinos e palmeirenses, e isso obviamente vai se refletir uma torcida maior. Parabéns à diretoria do São Paulo por conseguir isso, e parabéns à diretoria do Palmeiras também por conseguir isso, cada uma do seu jeito. Então não dá para contar a história sem colocar o Palmeiras. Aí eu vou partir para outras coisas. Eu preciso achar critérios específicos para apontar outros 4. Faltam 2. Não, faltam 2, né? Então, faltam 2. Esses 4 foram muito fáceis para mim. Tá bom. Esse time eu vou colocar pelo poder de massa. Porque como as coisas ficam grandes com essa equipe, como essa equipe consegue, esse clube... tem uma identidade muito específica e muito forte, e como ele consegue transformar coisas, fazer coisas ficarem grandes que nos outros clubes não conseguiriam. Corinthians. E aí é uma força da massa, assim, não é nem pelas equipes, Corinthians tem grandes equipes. Para mim, o Corinthians no final dos anos 90 era um timaço, nível muito alto. Olhando a realidade do futebol brasileiro da época, o time 2015 do Tite, timaço também, pior do que aquele, mas um timaço, e o Corinthians tem só Libertadores, o Corinthians tem um campeonato do mundo, ou 2, né, se quiser, tudo bem.
São textos campeonatos do mundo reconhecidos pela FIFA. Então não dá para você fazer uma lista dos 6 e não colocar o Corinthians. O sexto, eu tô aqui, cheio de dúvidas. Depois que continuar, eu vou te falar os meus. Mas Eu acho que você concordou com Pra 5 mim, até agora. O sexto é minha mim, dúvida. o sexto, pra mim, é bem claro, eu já teria falado antes. Sério? Porque, olha, vamos lá. Se você me perguntasse isso até o final do século, eu botava o Vasco sem pensar. Mas são muitos anos de derrotas. Não diminui o tamanho do Vasco, mas os outros conseguiram coisas de lá pra cá. Porque eu sou daqueles que acham que o Vasco não perdeu tamanho. O Vasco só se enfraqueceu. O Vasco continua com a quinta maior torcida do país e com uma história rica dentro e fora de campo. De timaços. É que eu vivi um tempo em que enfrentar o Vasco era sempre um drama. Um drama. O Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro nos 70, ganhou nos anos 80, ganhou nos anos 90. E se você contar 2000, que já pertence ao outro século, porque é o primeiro ano, o Vasco também ganhou ganhou em todas as décadas na última, mas não dá para colocar o Vasco. Aí eu tenho algumas dúvidas. Vamos lá. O Cruzeiro, o Inter, Botafogo não, apesar dos anos 60 e do timaço que montou, o Galo também não. Grêmio, Fluminense. Grêmio, não. Fluminense tem uma mística, assim, uma coisa muito. Mas não. Olha, eu tô muito entre um dos times da dupla Grenal, mas eu vou usar um critério que é bobo. Então, respeitem a minha bobeira. O Inter ganhou a final mais improvável de todos os mundiais que eu vi. Porque, só para atualizar um pouquinho, eu acho que era a maior distância pós-Lei Bosman e pós-Lei Pelé e pós-abertura do mercado europeu, quando o futebol... Porque antigamente cada time da Europa podia ter 2 estrangeiros. E um alemão jogando na Itália, ele era um estrangeiro. Depois abriram para 3. Depois, quando abriu a União Europeia, quando foi fundada a União Europeia, acabou... Teve a Lei Bosman, que permitiu aos jogadores escolher onde vai jogar de acordo com o contrato. Os times começaram a contratar um monte de jogadores daqui, de vários lugares, e viraram seleções internacionais. Depois dessa era, é óbvio que o desequilíbrio dos brasileiros para os times europeus aumentou. E o time do Inter, que ganha com o gol do Adriano Gabriel, aquela era a maior distância em todas as finais. Maior distância. Muito maior que a do Corinthians contra o Chelsea, que a do São Paulo contra o Liverpool, que as finais que o Flamengo perdeu. Olha que acho que o Flamengo e o PSG, essa recente, para mim, é a distância enorme. Assim, o Flamengo fez ali uma coisa gigantesca de levar até os pênaltis e não poderia ter comprado os pênaltis daquele jeito, mas faz parte do futebol. Maior que a do Palmeiras, quando perde com o Abel a final. E o Inter, além de ter 2 Libertadores mais recentes, o Inter tem um time que eu amava assistir, meu primeiro time de encantar, que é o time de Caçapava, Falcão, Figueroa, Carpegiani, um timaço do Internacional, do Rubens Minelli, que foi minha primeira inspiração como treinador. Então, pelo meu critério, que eu entendo perfeitamente se alguém discordar, o meu sexto é o Inter. Tá feito. O Big Six do Brasil. Tá satisfeito com... Não, mas é o final melhor que eu posso fazer. É verdade. Os primeiros 5 foram mais fáceis. Porque se olhar os resultados de campo do Inter, assim, eles são maiores que os do Atlético. O Cruzeiro é muito tradicional, mas não tem o Mundial. Fui eliminando aqui. Com o Grêmio eu fui muito cruel. E eu não coloquei o Grêmio, porque o Grêmio teve também alguns times... Putz, eu adorava o time do Filipão. De cabeça. Eu não sou de guarda-time. Era Darley, Arce... Adilson, Rivarola, Roger, Luiz Carlos Goiano, Dinho, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Adorava o Jardel. Timaço ganhou, meteu 5 no Palmeiras, tomou 5-1. E também o time do Grêmio eu vi, 83, campeão. Renato jogava demais, craque. Mas não tem um time com o encantamento do Inter. Então, especificamente por isso e pela distância, porque eu acho que ganhar o Mundial que o Inter ganhou era uma coisa mais improvável que o Mundial que o Grêmio... Eu coloquei o Inter. Só para justificar. Mas só por isso. Só por isso. Mas não estou plenamente satisfeito. Acho que eu não conseguiria ficar. E aí, esse aqui não precisa nem ser top 5, é mais para saber se você tem isso. Pessoas que você gostaria de conhecer ou de ter conhecido. Pode ser 5 ou pode ser à vontade. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa.
Da história, da sua vida, da... Bom, eu queria ter conhecido Martin Luther King, queria ter conhecido Mandela. Pode ser atual também, que você tem vontade de conhecer, eu adoraria conversar, não sei. Eu não idolatro pessoas assim, mas assim, eu tenho uns que eu admiro muito, assim. Deixa eu pensar. Eu adoraria ter conversado com Gandhi depois da Marcha do Sal, ou durante a Marcha do Sal. Precisava dar uma olhada depois do que se trata, assim, para uma coisa assim. Nível de resiliência impressionante, de capacidade de conseguir a independência de um país sob o jugo inglês sem levantar uma arma. Impressionante. Tô falando que são pessoas perfeitas, tá? Sim, mas... Aliás, quando amo alguém, eu sei que a pessoa é imperfeita e aí tá tudo bem. Eu não preciso procurar heróis na minha vida, nem vilões. Faltam duas pessoas, deixa eu pensar, elas podem ir pra qualquer lugar. Eu adoraria conhecer o Steve Wonder, que eu sou fãzaço. Pra mim, uma coisa que eu mais gosto. E deixa eu pensar, um personagem legal que eu gostaria de conhecer, ou ter conhecido. Algum político? Não. Outro, algum jornalista? Não. Deixa eu pensar. Quem deve ser uma pessoa legal assim que eu. Pô, teria colocado Invictus nos filmes, mas agora que eu mais esqueci. Canta Vampiro Mandela. Gosto da construção. Ator, atriz. Pessoal, tem que ser alguém famoso, né? Óbvio, né? Não, pode ser alguém da sua família que você não conheceu, pode ser alguma coisa assim. É mesmo? Pode, claro. Fala, pô, falavam tanto de tal pessoa que eu queria ter conhecido. Não vou pegar alguém da família. Tem, mas eu não vou pegar da família. Pensar alguém que as pessoas conheçam. E o meu quinto não vai ser. Olha, por uma coisa muito boba, tá? Eu gostaria de ter possibilidade de conversar sobre como preparar times de futebol por um bom tempo com o Guardiola. Que legal. Baita conversa. Pô, Dizem que ele é chato, mas assim, eu gostaria muito de sim. Tem uma coisa que todos muitos colegas falam, olha, se eu pudesse estar no bar, tal, com o Guardiola, com o Klopp, eu sentaria com o Klopp e tal, que vai ser muito mais divertido, muito mais figura. Mas eu queria entender como prepara os times. Ver as coisas, os detalhes, entrar na cabeça, assim, porque eu gosto de futebol, eu gostaria de aprender Guardiola. Com o Tele eu conversei muito, então não preciso. O Tele, só pra falar, assim, eu andava muito com o Tele Santana, pós-jogo, assim, entrava no vestiário, tal. Então, como eu conversei, eu não preciso trazer de volta o Tele à tona, senão ele estaria certamente nessa lista. Ótima lista. Tá bom. Ótima lista. Tá bom, vamos lá. Gostei muito. Vamos para as perguntas finais do Claro. programa. Lembrando que esse é o nosso programa de fim de ano, então depois eu quero que você deseje saúde e paz, porque... Já estou desejando. Acho muito legal quando você encerrar o programa desse jeito. É bem sincero. Eu acredito. Tornar meu trabalho um pouco mais útil, além de subsistência. Bom, vamos lá. Daqui a 10 anos, eu espero que esse programa esteja no ar ainda, se não encontrar nenhum problema aqui no que a gente falou, e que daqui a 10 anos a gente vai poder assistir ainda esse programa e com certeza o mundo vai ter mudado. Então eu queria que você me dissesse o que você quer que daqui a 10 anos tenha mudado no mundo ou na sua vida. O que seja... Eu vou falar uma coisa pro mundo. Tá. Vou falar uma coisa que possível é mais difícil. A primeira coisa que eu acho... Eu queria que o mundo vivesse em paz. Que as pessoas respeitassem culturas, religiões, etnias, gêneros e tudo mais. Não precisa gostar. Respeita. Que as pessoas entendessem que a graça, o aprendizado, principalmente, está naquilo que diverge de você. Porque se todo mundo concordar comigo e saber por que eu penso, e se eu ficar vendo sempre a mesma coisa e ficar com a mesma coisa, cara, a vida só serve para o corpo envelhecer. Não aprendi nada. E a graça é aprender. A graça não é ter opinião. Ter opinião que funciona é divertido. Porém, muito mais legal é você aprender, melhorar a opinião, mudar. Eu acho, para mim, né? Eu aprender, eu falar de mim. Eu melhorar minha opinião e eu me divertir. Em olhando como eu tinha opinião mais ou menos, ou como eu fui, às vezes, não só sobre opinião, como ação idiota, ou como eu errei e não percebia, né? Como eu podia ter feito as coisas melhores. Então, eu gostaria um dia que essa primeira... Então, para atualizar, fim da polarização no mundo, que as pessoas achassem pontos de convergência
onde elas conseguissem, de divergência, onde elas conseguissem dialogar, conseguissem pensar no que o outro diz e conseguissem ser mais felizes e leves para aproveitar o tempo. Isso inclui relações entre países. Todos. Todos. Sem exceção. Tá? Sem, obviamente que eu tenho aqui mais simpatia por um, menos por outro, mas todos. Porque enquanto isso não acontecer, o mundo não vai ser um lugar legal para as pessoas. Mas acho que 10 anos dá para melhorar isso, mas não vamos chegar nisso. Demora muito. E quando isso acontecer, obviamente, acaba a fome, acaba tudo, porque ninguém vai passar por alguém que está dormindo na rua e passando necessidade no frio e vai olhar para aquilo como se fosse uma coisa que está estragando a paisagem. Na verdade, é uma pessoa. E por alguma sorte e por mérito, não somos nós que estamos lá. Porque principalmente para quem tem a questão do crack, do vício, pode pegar qualquer um. Do alcoolismo pega qualquer um. Pega o pobre, pega o rico, pega qualquer tipo de etnia, de gênero e não tem... Ele mora numa cidade grande, então tem isso muito, do cara passando fome na rua, passando necessidade, com autoestima zero. E o que essa pessoa não precisa é ser julgada por alguém. Não precisa, não vai ajudar em nada. Não quer ajudar, sabe? Agora, se a pessoa pudesse ajudar e, no mínimo com um pouco de empatia, não precisa, já ajuda bastante. Então, acho que as coisas estão meio interligadas. Então, se o mundo tiver paz e tiver diálogo, eu acho que tudo melhora. Inclusive a política é a escolha dos candidatos. Faz muito sentido. Seja você uma pessoa mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Eu não quero discutir isso aqui, não porque eu tenho problema em ter opiniões, é porque eu acho que estamos numa era da polarização e de um dos lados, ou de mais de um lados, eu vou gerar raiva, se não gerar de ambos, e ninguém ganha nada com isso. Vamos tentar se divertir. E o que você quer que esteja exatamente igual daqui a 10 anos? Ou na sua vida ou no mundo. Quero ter saúde, mas vamos pensar no mundo. No mundo, o que é igual? Igual. Tá muito legal. Nada. Nada? Não, tudo tem que melhorar. Não tem nada que tá legal, que tá bom? Tem, mas não pode ficar melhor? Pode, mas... Não tem alguma coisa que você fala, pô, isso aqui eu queria tivesse assim daqui a 10 anos. Igual? Porque a natureza, se tiver igual, é até lucro, eu acho. Mas, no final das contas, a gente precisa melhorar a questão da natureza. As pessoas precisam comer. A situação não está... Todo mundo precisa ter trabalho. Também não está como devia estar. Economia... Para mim está tranquilo. Acho que sempre vai haver desigualdades, mas estão grandes demais. Futebol? Por exemplo? Não, tem que melhorar. Melhorar bastante. Principalmente as relações com o jogo, e eu acho que os ingressos são caros demais. O futebol precisa ser mais acessível. O futebol não pode virar tanto negócio como está virando, que vai virar um garimpo. Vai chegar uma hora que algumas gerações não puderam ir ao estádio, os pais não puderam ir ao estádio, e o futebol vai ser uma coisa só para televisão, e o futebol vai morrer porque as pessoas vão ter outros interesses. Não do dia para a noite, mas daqui a algumas décadas isso vai acontecer. Continuar igual, cara. Igual. Pode ser na sua vida. Pode ser uma coisa pequenininha? Pode. Pode ser um restaurante que você gosta de lá, quero que ele esteja igualzinho daqui 10 anos. Tão simples assim? Eu tô pensando em coisas muito grandes. grandes. O que você quiser, o que você achar legal. Amizades ou algo na sua vida que você gosta, o lugar que você mora, você... Do tamanho que você quiser. Que as pessoas que se amam continuem se amando. Isso seria a melhor coisa. Perfeito. Isso não dá pra melhorar. Perfeito. Gostou do programa? Gostei. Eu espero que os outros tenham gostado também, mas também, Com certeza. Certamente muita gente não vai gostar, faz parte, outros vão gostar. E como disse na abertura, fui super sincero e tentei fazer as coisas do jeito que eu acho mais legais. Falei o que eu penso, né? Eu sempre brinco, até quando alguns colegas ficam super irritados assim, com algumas críticas que a gente falou de rede social. Eu falo, cara, vou falar do Abel Ferreira. Eu lembro que ele cogitou não renovar com o Palmeiras, porque ele ficou muito, muito incomodado com a manifestação da torcida contra, aquela coisa horrível que aconteceu no CT. Eu pensei, Abel, cara, a maior parte da torcida do Palmeiras gosta de você.
Você é o maior técnico da história do clube. Nem Jesus tem aprovação de todo mundo. Aquele Gandhi, Mandela, todo mundo tem rejeição. Sabe? Isso faz parte da vida. Então, normal. Seja rejeitado em paz. É o que eu digo para todo mundo. Seja rejeitado em paz. Seja rejeitado em paz. Vai ter gente que gosta de você também. Tranquilo. Perfeito. Faz parte. Mas é isso, então. Indicar alguém pra vir aqui. Alguém que você acha seria legal bater um papo. No ar aqui? Aqui. Alguém que você conheça ou que eu... Não, pode ser algum amigo seu, alguém que você acha legal. Ele não vai abrir o coração, mas ele seria uma figuraça. E eu nunca quase vai em podcast, o Rafael Prats. É mesmo? Quem conhece nossa, o Prats é gênio. Mas ele não vai falar o que ele pensa, eu conheço ele. Ele é todo tímido, ele vai ficar não sei o que e tal. Pra gente já fala médio. A gente tenta, vou Dimas tentar. e o William, obviamente. Deixa eu pensar, alguém que seja uma baita de uma entrevista. Olha, eu vou falar. Traz o Dimas. Trarei. Porque o Dimas já tá convidado. Porque o Dimas, ele vai começar travado e ele vai se soltar. E quando ele se soltar, você vai ter uma ótima entrevista. Depois ele vai se arrepender de algumas coisas que ele disse, porque vai ser muito bom depois ele se arrepender. Vai ser bem legal. Já tá convidado. Quando vem? Agora temos que marcar, agora só Cuidado no que ano vai que te vem. Ele vem. Prometeu, ele vem. Tá bom. Boa. Inclusive, agradecer vocês, desejar um feliz ano novo. Né? Esse é o último episódio do ano. E aí, inclusive, pedir para você desejar... Nem precisa pedir. Eu que agradeço por terem ficado com a gente, pela paciência. Desejo para você muita saúde, muita paz, que as melhores coisas aconteçam na sua vida, que você fique sempre cada vez melhor, principalmente consigo mesmo. Tá bom? Ótimo ano novo. Que o ano que vem seja melhor do que esse. Valeu. Muito obrigado, Birner, pelo Eu que papo. agradeço. E Obrigado. volte sempre. Casa é sua, sempre um prazer te receber. Me convide. Convidarei. Honra é minha. Valeu. Valeu.